Novel e fanfic narradas. Novel Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 351. Apagando países. Perto do Sol, Toast está construindo um buraco de minhoca para capturar o núcleo do Sol. Está quase acabando. Meu Deus, onde está o Zack? Saia e nos salve. Na Terra, inúmeras pessoas perderam a coragem de sobreviver. Isso porque não sabem o que as espera no futuro. Entre os vários países da Terra, seus líderes também estão atordoados. Assim que os países obtiveram a nave-mãe da colheitadeira, pensaram que já estavam vencendo, mas não esperavam que ela fosse tão vulnerável. O fato de a frota galáctica ter sido completamente exterminada parece ser de menor importância quando o futuro da humanidade é desconhecido. Os líderes só podem encontrar uma maneira de estabilizar seus cidadãos e então esperar para morrer. Até mesmo a arma suprema do país, aquela poderosa arma nuclear, foi facilmente destruída por Toast antes que ele pudesse lançá-la. 107 naves espaciais da Estrela da Morte trancaram o futuro da humanidade. Nas proximidades do Sol, a 149,6 milhões de quilômetros de distância, a gigante Estrela da Morte está lentamente construindo um buraco de minhoca. Esta excelente estrela pode criar uma poderosa bateria estelar e vendê-la por um preço razoável. Humanos, vocês têm sorte. Sua raça tem minha admiração. Neste dia, Toast fala novamente com os seres humanos da Terra. Só que dessa vez ele fala com os humanos como se fosse o mestre da Terra. Neste universo, muitas raças pereceram por não conseguirem enxergar além do céu estrelado. Portanto, é uma glória eterna para sua raça ser derrotada por mim pessoalmente. Insetos tristes e ridículos, eu me lembro, não existe um grande homem na sua terra? Se bem me lembro, o nome dele é Zack. Então por que ele não se importa com você? Deixe-o sair e se ajoelhar para ver Deus. Se ele não aparecer, destruirei um país na sua terra a cada hora. A voz de Toast soava alta e condescendente, ignorando a todos. Todos os humanos na terra à sua frente são como formigas. Se ele quiser pisoteá-los até a morte, eles serão pisoteados até a morte. E até mesmo Zack, que é chamado de o maior homem da Terra aos olhos de Toast, é apenas um inseto um pouco mais forte. Se você pisar em um inseto, você precisa explicar isso a ele? A cada hora, você destruirá um país na Terra? Onde está o Zack? Ao ouvir as palavras de Toast, o povo da Terra caiu em pânico sem fim novamente. Há cenas de pânico por toda parte. Eles querem escapar, mas não sabem para onde. Correr. A frota de Toast bloqueou a Terra inteira. Então, para onde mais eles podem ir? Zack, apareça logo. Droga! Esse homem não salvou a Terra tantas vezes? Por que ele é uma tartaruga agora? Talvez ele esteja se divertindo em um planeta alienígena. Como ele pôde voltar para cuidar da gente? Os humanos estão à beira do colapso. Há tantos países na Terra. Ninguém sabe se seu país desaparecerá depois que o tempo acabar. O tempo passou minuto a minuto, mas as pessoas sentiam como se tivessem passado anos esperando Zack aparecer. Entretanto, depois de uma hora inteira, Zack ainda não apareceu, fazendo muitas pessoas pensarem que ele nunca mais apareceria. Parece que esse homem não vai aparecer. Já que não posso levar tantos seres humanos, destruirei a Terra antes de partir, então vamos limpar uma parte dela primeiro. Com qual devo começar primeiro? A voz arrogante de Toast soava com um toque de brincadeira quase brincalhona. Ele roubou muitas informações da internet e sabia o que Zack havia feito. Toast até sabia que ele também fornecia a frota humana da galáxia. Por isso, ele estava um tanto interessado em Zack. Mas agora parece que Zack deveria ter escapado e não está mais na Terra. No entanto, isso não o impede de limpar humanos. Toast clicou casualmente em um local no mapa, e uma janela de vídeo apareceu. Cá entre J. Esta pequena ilha parece ser muito boa. Ele deixou este grande buraco, certo? Por pena dos seus, ele não fez o seu melhor? Infelizmente não terei piedade dos insetos. Alvo travado. O povo do país J caiu em desespero, e 3 naves espaciais da Estrela da Morte chegaram, como prometido, em um instante. Malditos alienígenas! Somos realmente tão infelizes? Ao ouvir a notícia da pena de morte, muitos moradores do país J olharam para o céu com expressões tristes no rosto. A rua inteira estava cheia de moradores em fuga. Alguns entraram em pânico freneticamente, mas foi inútil. Quando a sentença de morte foi anunciada, as 3 naves espaciais da Estrela da Morte no céu ativaram suas torres de feixes de partículas, e os feixes contínuos inundaram diretamente as terras do país J. O bombardeio nunca para. Estrondo. A terra do país J começou a tremer violentamente, e sob o raio tudo no chão foi aniquilado instantaneamente. De longe, o céu do país J parecia ter incontáveis sóis nascendo, fumaça preta subindo e chamas queimando. As pessoas nos países próximos ao país J, vendo essa cena apocalíptica, já estavam tremendo por inteiro, incapazes de se controlar. Sob o ataque das naves espaciais da Estrela da Morte, levou apenas 5 minutos para que todo o país J se tornasse um purgatório na Terra. Nenhuma criatura pode sobreviver aqui. O país J foi destruído, e a notícia da destruição do país J imediatamente se espalhou por todos os cantos do mundo, causando alvoroço e novo pânico. Tal potência mundial foi destruída em um instante. Quem será o próximo? As pessoas ainda estão esperando a aparição de Zack. O tempo passou minuto a minuto novamente. Zack escapou e alguém o viu empacotando sua família e suas coisas. O que? Ele realmente escapou? Zack se foi. Então a Terra está completamente acabada. Em pânico extremo, muitos rumores logo surgiram.
Zack escapou, e os humanos não precisaram mais esperar por ele. No início, ninguém queria acreditar, mas com o passar do tempo, mais e mais pessoas sentiram que isso era verdade. Zack, ele realmente escapou. Os humanos não têm esperança. A próxima hora logo acabaria. E desta vez, Toss falou. Parece que o homem chamado Zack desistiu completamente de você. Nesse caso, o próximo país a ser destruído é este. Toss clicou em outro lugar aleatório, e uma nave espacial Estrela da Morte mais próxima voou direto para o país NK. Capítulo 352, Retorno. País NK. Uma atmosfera estranha envolvia a Terra. Essa atmosfera é chamada de medo. Este é o medo da morte, o medo de si mesmos e de seus entes queridos prestes a desaparecer nesta Terra. Somos o país que pode conquistar o Sol. Com grandes líderes, os alienígenas não são nada. Somos a nação mais poderosa do universo, e os alienígenas estão se jogando na rede. Embora o desastre seja iminente, algumas pessoas ainda não têm vergonha. Outros simplesmente não têm esse tipo de confiança. Em vez disso, estão preparando coisas e planejando escapar. Todos os que escaparam serão acusados de traição. Naquela época, o presidente Kim disse ao povo que seu país não tinha medo de estrangeiros para tranquilizá-los. Mas quando a nave Estrela da Morte realmente chegou, ele ficou tão assustado que sua gordura tremeu, e ele não tinha mais aquele sorriso de sempre. Ataque. Toss comandou diretamente a nave espacial Estrela da Morte para atacar. Neste momento, ele usou um ataque de feixe de partículas. As 3 naves espaciais da Estrela da Morte prepararam suas torres e então, lançaram. Inúmeros raios voaram em direção ao chão, destruindo tudo em seu caminho, e tudo deixou de existir. Em desespero, chorando e gritando, o país da Coreia perdeu sua aparência habitual. O chão está carbonizado e se tornou o segundo purgatório humano. A radiação de feixes de partículas existe em todos os lugares, e mesmo depois de muitos anos, ninguém seria capaz de sobreviver nesta Terra. Claro, se a Terra ainda pode existir é uma questão, e ninguém vai pensar nesse problema agora. Foram necessários 3 minutos para destruir o Country NK. Em mais 3 horas, se Zack não tiver saído para se ajoelhar diante de Deus, então destruirei o país A, o país U, o país G. E depois de um dia, se ele não aparecer, então destruirei todos os países da Terra. Tost deu alguns sorrisos zombeteiros. Agora ele é como um gato, e todos os humanos são brinquedos em suas mãos. Por que temos que sofrer tal catástrofe? Oh meu Deus! Depois de saber da notícia, o povo do país A naturalmente encontrou grandes dificuldades. O país inteiro caiu no maior caos da história, e inúmeras pessoas começaram a protestar para que a Casa Branca encontrasse Zack. Que Deus abençoe o país A. Após saber da notícia, o novo presidente do país A imediatamente realizou uma reunião. Onde está Zack? Como sabemos? Embora Zack tenha escapado, sua ex-esposa, a rei do reino Fênix, Grace, ainda está aqui. Neste momento na Casa Branca, o andamento da reunião é muito lento porque todos não conseguem se acalmar. No final, em meio a muitas sugestões, o presidente decidiu conversar com Tost em segredo. Afinal, se ele quer salvar o país A, ele só pode fazer Tost desistir de sua ideia. Ah? Eu não esperava que você ousasse falar comigo? Você não tem medo de que eu o destrua diretamente? Após receber a notícia do novo presidente do país, a voz de Tost imediatamente ficou cheia de piadas e desdém. Ó senhor, não entendo por que queres destruir o nosso país. Tens de saber que é inútil, mesmo que nos ameaces. Zack deixou seu reino neste planeta e já foi um dos anciões do reino da Fênix. A rainha Grace é sua ex-esposa. Então, se vocês punirem esses 2 países, ele definitivamente sairá se descobrir essa informação. O novo presidente do país A contou tudo isso a Tost. Depois de ouvir as palavras do novo presidente do país A, Tost obviamente não entendeu alguma coisa. E depois de indagar sobre biologia humana, ele rapidamente entendeu tudo isso. Ah, quase esqueci, vocês humanos são criaturas que se reproduzem sexualmente, e Grace, o rei do reino da Fênix, é uma das esposas desse homem. Isso seria uma ótima ideia. Desde que obteve as informações sobre a Terra, ele ficou curioso sobre a existência de Zack, um ser humano. Levará um tempo até que a gigante Estrela da Morte capture o núcleo do Sol, e ele também tem uma mentalidade brincalhona, então ele faz tudo isso. No entanto, isso não muda o fato de que você morrerá. Tost não deixou o país a ir. Então ele deu uma ordem diretamente e então se virou e embarcou na nave espacial Estrela da Morte em meio aos gritos e súplicas por misericórdia dos líderes seniores do país A. Tost seguiu em direção ao reino da Fênix. Depois de um tempo, Fênix Palace. Todos viram várias naves espaciais da Estrela da Morte aparecendo de repente no céu. A figura de Tost desceu de uma das naves espaciais, e o ar automaticamente se condensou em uma plataforma substancial sob seus pés. Ele gradualmente chegou ao portão do palácio em frente a Grace. Você é a esposa do homem que os insetos chamam de grande? Entre os insetos, sua aparência é realmente extraordinária. A cabeça redonda de Tost, semelhante ao mercúrio, se esticava e circulava em 7 cores, como um brilho fluido balançando levemente, olhando levemente para Grace. Não sei do que você está falando. Este é o território do reino da Fênix. Você não tem o direito de pisar aqui sem permissão. Por favor, vá embora agora. Grace disse com olhos sérios. Majestade. Os anciãos e ministros exclamaram. Tost é alguém que derrotou até mesmo a frota da galáxia. Ele já destruiu várias potências mundiais consecutivamente. Se ela o irritar novamente, todo o reino Fênix provavelmente acabará. Muito bom.
Eu te admiro como um inseto, e você ousa me dizer essas palavras. Acontece que preciso de algo novo na minha gaiola de estimação. Acho você excepcional. Tost inclinou a cabeça. Coloque-na numa gaiola para mim. Vou trazer um inseto terrestre de volta para minha civilização para uma exposição. Acredito que ela atrairá muitos donos de estrelas, que certamente se interessarão por este novo bichinho. Depois de falar, Tost se virou e deu uma risadinha. Eles viram uma bola de metal preta voando da nave Estrela da Morte. Ela voou perto de Grace, e correntes de ferro preta se esticaram de repente em ambos os lados, prendendo firmemente o pescoço, os braços, as pernas e os pés de Grace. Majestade! Os anciãos e ministros caíram de joelhos, chorando amargamente com os olhos cheios de desespero. Os olhos de Grace estavam firmes, e ela deixou as correntes de ferro puxarem seu corpo para o ar e se aproximou da nave espacial Estrela da Morte. Ela sabia que o resto de sua vida seria passado em humilhação e dor. Grace levantou a cabeça e olhou para longe. Ela nunca mais hesitaria se tivesse outra chance e abandonaria tudo para perseguir o que queria em seu coração. Ouvi dizer que alguém está me procurando. Nesse momento, ouviu-se uma voz muito familiar atrás de Grace. Tost congelou e se virou. Todos se viraram para ver de onde vinha a voz. Eles viram uma rachadura aberta no vazio, e Zack saiu lentamente com um olhar tranquilo no rosto. Capítulo 353. Mark 42 atualizado. Ancião Zack. É mesmo o Ancião Zack. Isso, estou vendo direito? O Ancião Zack surgiu do vazio? Ha. Que ótimo. É o Ancião Zack. É mesmo o Ancião Zack. Quando os anciãos e ministros viram Zack, ficaram atordoados por um momento e imediatamente ficaram extremamente animados. A tez inicialmente opaca e sem esperança instantaneamente se tornou radiante, e seus olhos se encheram de esperança. Alguns dos antigos funcionários ficavam ainda mais felizes em poder bater nas coxas continuamente, tão animados que começavam a chorar e pareciam doentes mentais. Zack, o que você está fazendo aqui? Corra! Não podemos vencê-lo. Sai daqui! Quando Grace viu Zack aparecer, não ficou nada feliz. Em vez disso, seu rosto demonstrava ansiedade e pânico, e ela gritou rapidamente, as correntes em seu corpo chacoalhando. A nave-mãe colhedora e o destruidor estelar de plasma são as armas tecnológicas das quais Zack mais se orgulha e que podem dominar o mundo. Mas agora, essas coisas não têm o menor papel diante de Tost. Ela testemunhou com seus próprios olhos quanto esforço foi necessário para centenas de naves-mãe colhedoras destruírem uma nave espacial Estrela da Morte e quão fácil foi para Tost destruir a frota galáctica. Com a enorme diferença entre os dois, a Terra está fadada à derrota. Eles estão condenados a uma situação trágica que não pode ser revertida, mesmo com o retorno de Zack. Nesse momento, Grace não se importava mais com a imagem de um rei e gritava histericamente. Ele destruiu sua frota galáctica, e a tecnologia da civilização deles está à nossa frente. Pelo menos por milhares de anos, não seremos oponentes deles. Então apresse-se e saia daqui. Você é a última esperança da humanidade. Está bem, está bem. Zack viu que a garganta de Grace estava quase rouca. Rapidamente, pressionou as mãos nos ouvidos e disse casualmente, eu sei o que você quer dizer, mas fale baixo. Meus tímpanos estão prestes a estourar. Se você me entende, por que não se apressa e vai embora? Quer morrer aqui? Os olhos de Grace de repente ficaram vermelhos. Não se preocupe. Não vou morrer aqui. Zack sorriu e se virou para Tost. Pelo contrário, alguém vai morrer aqui. Você é o grande homem a quem esses vermes rezam todos os dias? Você parece muito comum. Tost olhou para Zack de cima a baixo e disse levemente. Comparado à sua cabeça careca de mercúrio, eu não sou nada. Mas aos meus olhos, você é apenas um monstro de mercúrio com um casaco preto. Zack se virou rudemente. Ser capaz de melhorar tanto o nível científico e tecnológico da civilização humana em tão pouco tempo faz com que seu cérebro tenha algum valor de pesquisa. E talvez possa trazer uma pequena ajuda para minha civilização. Capturem-no. Tost não parecia querer falar bobagens com Zack e deu uma ordem diretamente. Acima do céu, outra esfera negra voou. Zack, vai, corre. Depois que Grace viu a esfera negra, seu rosto mudou de repente, e ela gritou. Você parece um fantasma e ainda se importa comigo? Zack revirou os olhos. Jarvis. Banco. Eles viram um laser sair do vazio, perfurando instantaneamente a esfera negra. Piu, 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 piu. Vários raios laser, um após o outro, perfuraram com precisão a esfera negra que prendia Grace e quebraram todas as correntes de ferro em seu pescoço, mãos e pés. Grace recuperou sua liberdade, mas seu corpo ainda tinha correntes de ferro quebradas. Jarvis, tire todas as correntes do corpo dela. Esse tipo de coisa estranha é horrível. De repente um traje de batalha de aço voou no vazio, e foi possível distinguir claramente pela forma que era o MK-42, filho pródigo, mas está claramente muito diferente de antes. Agora não se parece mais com pedaços de metal unidos, mas sim com uma peça inteira de metal forjada, cheia de um senso de unidade. Bang! O MK-42 pousou no chão. Foi apenas um pouso curto, mas ainda assim deixou duas pegadas bem visíveis. Pode-se observar que não apenas o corpo todo ficou diferente, mas seu peso também aumentou significativamente. Ele deu um passo à frente, agarrou as fechaduras com as duas mãos e com uma força suave, como se estivesse rasgando um pedaço de papel, as correntes foram arrancadas. Foi despedaçado diretamente? Tost ficou chocado.
Ainda é possível dizer que os lasers quebraram a corrente, mas usar força bruta para separá-la é uma fantasia. Essas algemas são feitas de um metal resistente forjado em seu império. São feitas especialmente para prisioneiros cruéis. Se quiserem arrancá-las, precisam usar um dispositivo mecânico de nível municipal. No entanto, o Homem de Lata realmente o rasgou com uma leve força de suas mãos. O que está acontecendo? Esmague esse Homem de Lata, decapite esse inseto e leve sua cabeça de volta. Embora houvesse muitas dúvidas em seu coração, Tost não tinha intenção de recuar. Sovosh, com sua ordem da nave espacial Estrela da Morte acima do céu, inúmeras esferas negras, assim como antes, voaram. Todas as esferas negras imediatamente fixaram sua mira no MK-42. Inicie o programa antibloqueio. No MK-42, uma voz mecânica soou de repente. Antes que as esferas negras pudessem atacar, as armaduras nas costas, ombros e braços se abriram repentinamente. E os buracos negros instantaneamente miraram em todas as esferas negras no céu. Liberar. Piu, 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 piu. Em apenas um instante, inúmeros e densos lasers irromperam do MK-42. E esses lasers não eram mais ataques em linha reta, mas em arco, atingindo diretamente todas as esferas negras no céu. Bum, bum, bum. Com a explosão da primeira esfera negra, uma reação em cadeia foi formada, e o céu explodiu em chamas uma após a outra, o que foi particularmente espetacular e bonito. Esse laser. O que está acontecendo? A maior parte do brilho de 7 cores na cabeça de Mercúrio de Tost virou, esticou e torceu para vermelho. Isso significa que ele está muito desconfiado e chocado. Capítulo 354. Morrer juntos? Tost consegue sentir claramente que os canhões de laser disparados por este Homem de Lata são muito poderosos. Já são comparáveis às armas de laser daquelas naves de guerra interestelares. Mas ele não conseguia imaginar como o laser, que é tão pequeno e não tem nem a espessura de um dedo, poderia ter um poder tão assustador. Tost, as coisas da sua civilização parecem um pouco vulneráveis? Zack disse com um sorriso. O MK-42, assim como sua tecnologia laser, são o resultado do aprimoramento de Zack. O traje de batalha de aço, neste momento, não é mais um robô feito de aço puro, mas um produto que utiliza uma vasta substância metálica supersintética, do tamanho de uma cidade. Zack usou a tecnologia do compressor planetário para comprimi-lo. É também por isso que o MK-42 deixou 2 pegadas profundas quando pousou. Sua massa é quase equivalente ao peso de uma cidade. Se não fosse pelo motor antigravidade controlando sua força, se caísse com força, poderia haver um terremoto no reino da Fênix. Quanto às correntes anteriores, isso não é como arrancar um par de cadeados. Para o MK-42 de hoje, é muito fácil. Entretanto, a maior mudança de Zack é a tecnologia laser. Todas as armas laser atuais são criadas pela extração da energia do cubo cósmico, portanto, seu poder é superior ao de todos os lasers comuns. Mas obviamente, este nível não é suficiente. Zack adicionou tecnologia de compressão ao motor laser para tornar a arma mais eficaz e poderosa. Pode-se dizer que a tecnologia de compressão é ainda mais poderosa que o motor a laser. É como dar fogo ao homem primitivo, abrindo uma nova porta e iluminando um novo reino de armas a laser. Como a energia do cubo cósmico é infinita, e nenhuma massa ou volume a limita. Zack pode comprimir a energia do cubo cósmico infinitamente até que toda a energia seja comprimida a um nível assustador. Por exemplo, as armas laser lançadas do MK-42 agora são o exemplo mais óbvio. Cada feixe de laser parece pequeno e fraco como um fio, mas a potência contida nele é comparável à de um destruidor de estrelas de plasma. É também por isso que a esfera negra, que tem uma cobertura de energia e sua defesa, é extremamente forte, mas não ofereceu nenhuma resistência e foi instantaneamente perfurada. Estrela da Morte, mire neste Homem de Lata e ligue o raio trator. Tost não hesitou mais e usou diretamente sua arma mais forte. Assim que ele ordenou, Tost tirou de seus braços um objeto quadrado preto do tamanho de uma bola de ping-pong. Com um único toque, o objeto quadrado preto se desdobrou imediatamente, formando uma longa linha preta no ar, e então girou freneticamente, criando um buraco negro. Havia algumas estrelas nele. Um buraco de minhoca? Os olhos de Zack brilharam. Ele viu esse buraco de minhoca a partir das informações coletadas por Jarvis, mas o buraco de minhoca que pode ser usado pela nave espacial Estrela da Morte é enorme. Está no nível de Júpiter. Por outro lado, o buraco de minhoca criado por Tost tem apenas a altura de uma pessoa. Isso mostra quão desenvolvida é a civilização deles. MK-42, pegue esse cara para mim. Zack fez o pedido diretamente. Tost entrou em pânico de repente, virou-se rapidamente e quis entrar no buraco de minhoca e sair, mas o MK-42 era mais rápido do que ele pensava. O chão sob seus pés se estilhaçou e o ar se distorceu, acelerando instantaneamente o MK-42. Em menos de um segundo, ele veio atrás de Tost, agarrou sua cabeça de Mercúrio e arrastou metade de seu corpo. Agora que estou aqui, o que você vai fazer? Como anfitrião, e você veio de anos-luz de distância, então eu tenho que entretê-lo. Zack disse com um sorriso. O MK-42 trouxe Tost de volta para Zack. Inseto. Enviei um sinal de socorro ao Império e as coordenadas da sua terra. Se ousarem fazer algo desrespeitoso comigo, estão acabados. Tost disse asperamente. Eu sei tudo sobre o seu plano. Você está usando aquela nave espacial gigante para criar um buraco negro, pronto para desviar o nosso Sol.
Mas é claro, você não pretendia nos deixar ir desde o início, certo? Seu império é um grupo de pessoas mentalmente retardadas? Zack disse com um olhar de desprezo. A conversa entre os dois chocou Grace, os anciãos e os ministros que estavam por perto. O mensageiro imperial que ainda estava no ar foi capturado pelo Homem de Ferro de Zack num piscar de olhos. Ele não conseguiu se mover nem teve chance de revidar, e chegou a enviar um sinal de socorro para sua civilização. E Zack realmente tomou a iniciativa e desprezou Tosta à vontade. Você insultou o grande mensageiro. Bug, você quer que eu te leve de volta para a Torre do Purgatório e deixe centenas de milhões de vermes devoradores de sangue te devorarem até você morrer? Tost rugiu. Número 4. Ative o raio trator e mate todos esses insetos para mim. O raio trator é uma arma letal indiscriminada. Uma vez ativado, Tost também estará coberto dentro do alcance de ataque e não poderá ser poupado. Obviamente, Tost já estava bravo. Ele quer que Zack e os seres humanos da Terra desapareçam completamente. Claro, ele não pretendia perecer com Zack. Na civilização de Tost, partículas de matéria podem ser reconstituídas e seres mortos podem ser ressuscitados, mas o preço a pagar é muito alto. Portanto, apenas existências de alto nível são qualificadas para serem revividas. O mensageiro possui essa qualificação, mas após a ressurreição, a posição de Tost cairá consideravelmente e ele perderá parte de sua memória, o que fará com que seu status no Império decaia e seu poder enfraqueça. Portanto, se não for uma situação extrema, Tost não desistirá da oportunidade de buscar a ressurreição. Acima do céu, toda a Terra foi capturada pela nave espacial Estrela da Morte. Vocês querem perecer juntos? Zack levantou a cabeça e olhou para a nave espacial Estrela da Morte no céu, semicerrando os olhos. O raio trator é realmente uma arma tecnológica incrível, mas ainda é muito fraco. Jarvis. Zack estava prestes a dar uma ordem quando, de repente, uma voz saiu. Tost. Todos olharam para ela, e o lugar de onde a voz veio era o buraco negro que Tost tinha acabado de criar. Capítulo 355. Fúria Trovejante. Kai-sama. Depois que Tost ouviu essa voz, seu tom ficou agitado, e ele rapidamente cumprimentou respeitosamente. Outro alienígena? Zack estreitou os olhos. Pode-se perceber pela reação de Tost que o status do alienígena no Império Elkanza não é baixo, pelo menos acima de Tost. Tost, você se esqueceu da tarefa que lhe dei? Os figurões da Suprema Corte ainda são arrogantes e autoritários. A proposta de hoje foi bloqueada por eles novamente. Mandei você para incomodá-los, então o que está fazendo? Havia claramente um toque de raiva naquela voz. Esperei por você por 3 semanas, e você não me trouxe nenhuma informação útil, e agora ainda está preso em um bando de insetos. Como membro do Império você perderá muito respeito. Então é isso. Esse cara não veio especificamente para a Terra. Ele só encontrou o sistema solar passando por ali. Zack provavelmente sabia de todos os detalhes da coisa toda. Respeitado Lord Kais. Comprei os servos do topo e encontrei algo para lidar com eles. Contanto que eu vá explorar outra semana estelar, posso lhe dar uma resposta perfeita e satisfatória. Tost disse apressadamente. Além disso, também encontrei uma estrela de energia com vitalidade robusta, e a trarei de volta para você. É que estou com um probleminha agora, Lord Kais. Dê-me mais um tempinho e eu resolverei tudo. Estrela da energia? O outro alienígena ficou em silêncio, como se quisesse verificar a autenticidade do que Tost disse. Depois de alguns segundos. É de fato uma estrela de energia rara com forte vitalidade. Mas Tost, não pense que não sei o que você está pensando. Você não me daria esta estrela de energia, mas a venderia para mercadores interestelares, certo? Kais disse em voz baixa. Mestre Kais, pare de falar bobagens. Tost ainda queria se defender, mas foi interrompido por Kais. Livre-se desses insetos agora e encontre o que eu quero. Se esta missão falhar, você irá para a Estrela Polar Fria. Aprisione-se lá por 100 semanas e me verá novamente. A menção da Estrela Polar Fria, o corpo de Mercúrio de Tost tremeu involuntariamente. Obviamente, esta estrela gelada é um lugar particularmente assustador para Tost. Uma vez lá dentro, a dor que sente é inimaginável. Ei, insetos aqui e ali. Você acha mesmo que eu sou surdo e não consigo ouvir? Zack disse com um olhar impaciente no rosto. Bug, se você for sábio, solte Tost agora mesmo. Ouse atrasar meus assuntos importantes. Prometo que seu fim será extremamente miserável. Kais disse friamente. Entre os seres humanos presentes, exceto Zack, todos os outros inexplicavelmente sentiram um medo transbordando de seus corações, como se uma catástrofe estivesse chegando. Ao mesmo tempo, seu rosto ficou extraordinariamente feio. Ao ouvir isso, Zack sorriu. A pior coisa que posso ouvir são ameaças. Muitas pessoas me ameaçaram no passado. No fim, o fim delas era a morte ou o desespero. Qual dos dois você acha que é? Presunçoso. Inseto desprezível, que qualificações você tem para falar com o grande Lord Kais desse jeito? Tost gritou bruscamente. O ritmo que ele emitia era como o som de uma corrente elétrica de alto decibéis, tão forte que Grace, os anciãos e os ministros não conseguiam evitar tapar os ouvidos, demonstrando dor. Barulhento. Zack olhou para ele. Mátio, você ousa sopro? Antes que Kais pudesse terminar de falar, o MK-42 agarrou a cabeça de Tost com sua grande mão de aço e a apertou violentamente. A cabeça de Mercúrio de Tost foi espremida no mesmo instante, como um balão cheio de água estourando, e o Mercúrio espirrou para todos os lados. Malditos insetos!
O ritmo agudo de Cais chegou. Sabe o que fez? Você desobedeceu aos deuses. Você irritou o grande eu. Você atrasou meus assuntos importantes. Vou exilá-lo na prisão estelar mais aterrorizante para sofrer por 10.000 semanas estelares. O rugido histérico de Cais fez Grace e os outros empalidecerem, e o ritmo peculiar pareceu perfurar suas cabeças. Vários ministros desmaiaram com espuma na boca. Apenas Zack, que havia passado pela fortificação do soro do supersoldado, não foi afetado nem um pouco. Qual a utilidade de me contar? Ao ver que Cais estava tão bravo, Zack não conseguiu conter o riso. A Terra está aqui. Se você tem habilidade, vem aqui. Estou esperando por você. Número 4. Como membro da Suprema Corte, ordeno que destruam este planeta imediatamente. Explodam-no em pedaços. Cais gritou histericamente. Assim que essas palavras foram ditas, a nave espacial Estrela da Morte no céu imediatamente se moveu novamente. Todas as torres do raio trator estavam apontadas para a localização de Zack no Reino Fênix na Terra. Não apenas essas poucas naves espaciais da Estrela da Morte no céu. As naves espaciais da Estrela da Morte, que estavam encarregadas de limpar os destroços das naves-mãe colhedoras no universo e iriam construir um buraco de minhoca perto do Sol, todas sobrevoaram. As naves espaciais Estrela da Morte circundaram toda a Terra a partir do espaço sideral. Todos os canos são apontados para a Terra e começam a armazenar energia. Todas aquelas naves espaciais passaram voando. Eles finalmente vão nos dar o golpe final? Afinal, não podemos escapar do destino da destruição. Desistam. A Terra está indefesa e a humanidade está completamente extinta. Ninguém pode escapar. Então todos têm que morrer. O clima de desespero se espalha pelo mundo e não há mais esperança à vista. SSSSSHHHZZZZ. Nesse momento, todos os dispositivos eletrônicos do mundo de repente fizeram barulho ao ligar e mostraram estática. Tosse, tosse. Zack pigarreou, e a voz veio de todos os dispositivos eletrônicos do mundo. Como as naves-mãe foram destruídas, não há transmissão ao vivo, então por favor, tenham paciência. Inúmeras pessoas em desespero levantaram suas cabeças de repente quando ouviram sua voz extremamente familiar. Zack. É ele. É a voz dele. Isso mesmo. É a voz do Zack. Uau. O Salvador voltou. Ele voltou. É inútil. E se ele voltasse? A frota galáctica inteira acabou, uma frota tão poderosa foi destruída, e a humanidade não tem mais esperança. Neste momento, algumas pessoas ficam surpresas e animadas, mas algumas estão solitárias e desesperadas, e algumas ainda sentem que a escuridão as envolve e que não há luz à vista. Mas se todos levantarem a cabeça, conseguirão ver um pouco do que está acontecendo. Ok, gota número 1, é a sua vez. Capítulo 356. Seu feitiço é um pouco ineficaz? Assim que a voz de Zack soou, não muito atrás dele, uma coisa estranha flutuou lentamente para fora da abertura aberta pelo cubo cósmico. Seu corpo é como uma gota d'água com uma superfície absolutamente lisa que reflete o ambiente como um espelho. Aos olhos humanos, parece que surgiu do nada. Tinha aproximadamente a altura de uma pessoa e quando flutuava não se movia, como se estivesse em outro mundo. Basta olhar para perceber o quão extraordinário ele é. O que é isso? Os olhos de Grace e dos anciãos e ministros do Reino da Fênix mostraram curiosidade. Minha última invenção, a sonda cósmica. Zack sorriu. Sonda cósmica? As pessoas estão confusas. Na opinião deles, uma sonda, como o nome sugere, é apenas um instrumento de observação para detectar o universo e é completamente irrelevante para armas. O inimigo destruirá a Terra, mas mesmo assim ele destruiu a sonda cósmica. Ninguém conseguia entender o que Zack estava pensando. Eu sabia que você não entenderia. Zack sorriu e se aproximou para dar um tapinha na superfície da gota. A superfície espelhada, absolutamente lisa, trazia uma temperatura baixa de zero absoluto, e era como tocar um pedaço de gelo com 10.000 anos. Isto é algo que preparei especialmente para esses intrusos. E para lidar com eles, também modifiquei deliberadamente um pequeno dispositivo interno. Para isso investi muito tempo e esforço. Felizmente consegui alcançá-los. Você não precisa entender muito, basta olhar os resultados. Zack disse e ordenou diretamente. Gota número 1 vai. É hora de você jogar. Ao receber a ordem, a cabeça lisa e espelhada da gota virou para cima e voou lentamente. Isso pode realmente funcionar? Parece vidro e não tem cano. Então, como ele ataca? Confie no ancião Zack. Ele nunca nos decepcionou. Os anciãos e ministros estavam todos nervosos e confusos, e seus corações estavam incertos. Eles sentiram profundamente o poder de Tost, a impotência e a insignificância dos seres humanos. A frota estelar da destruição de Tost destruiu completamente até mesmo a suposta existência invencível da frota galáctica. Com uma civilização alienígena tão poderosa à sua frente, os humanos não têm poder algum para revidar. Mesmo que Zack tenha matado Tost diante dos olhos deles, a ameaça de morte ainda não havia diminuído para eles. O Cais de nível superior já rugia histericamente de raiva. Portanto, a única esperança de vitória só podia ser depositada em Zack. Quando a gota subiu a uma altitude de cerca de 100 metros ou mais. Estrondo. De repente o ar foi distorcido por flutuações sem nome, e a gota foi lançada como uma bala de canhão, deixando apenas um estrondo sônico no ar. O que aconteceu com aquela gota? Por que ela sumiu? Acabei de ver, mas desapareceu instantaneamente. Os anciãos e ministros mantinham os olhos fixos na gota.
Quando ela acelerou em direção ao céu e desapareceu da vista de todos, de repente começaram um alvoroço. Inseto, você quer lutar contra um grande deus com apenas uma sonda? Kais ouviu a conversa entre Zack e os outros. O ritmo de zombaria vinha do pequeno buraco de minhoca. A frota estelar da destruição trazida por TOS também é uma famosa nave de guerra interestelar no Império. Não importa o quanto você lute diante do poder absoluto, é tudo em vão. Embora você possa ficar tranquilo, eu aniquilarei seu planeta e vocês, insetos desprezíveis, transformando-os em escória, pó e lixo no universo. E nunca mais conseguirão fazer barulho. Tá bom, tá bom. Eu sei que seu império é muito poderoso, e você é incrível. Dá para parar de dar tanta importância a isso? Zack cutucou as orelhas por tédio. A frota estelar da destruição do seu império está bem? Descobriremos mais tarde. Insetos desprezíveis. A atitude relaxada de Zack irritou Kais, que estava indiferente, e sua raiva no ritmo ficou cada vez mais forte. Número 4. O armazenamento de energia do raio trator foi concluído? Não precisa ser muito trabalhoso, já que a flutuação da energia pode destruir este planeta. Dispare. 16 segundos? Ótimo. A raiva de Kais diminuiu muito quando ele recebeu feedback da inteligência artificial. Insetos desgraçados, vocês só têm os últimos 15 segundos. Eu estarei aqui assistindo vocês, seus desgraçados, serem despedaçados, seu planeta se estilhaçando em poeira cósmica. Agora só faltam 10 segundos. 10, 9, 8... Kais começou a contagem regressiva para Zack e os outros. Os anciãos e ministros recitaram as palavras da Virgem Maria, Amitabha, Amém, etc., e continuaram rezando por bênçãos para que estivessem seguros. Mas pelo suor frio que escorria de suas testas, era possível perceber que a contagem regressiva de Kais fazia transbordar o pânico e o medo em seus corações. Ninguém tem medo da morte, principalmente a sensação de esperar pela morte é um tormento excruciante para todos. 10 segundos. Só faltam 10 segundos. Quem poderá nos salvar? Mãe, eu não quero morrer, eu quero assistir desenhos animados. Ok, morra. Vamos todos morrer juntos. Desiste completamente deste mundo. E se sobrevivermos? Somos insetos e os outros só podem nos abater. É melhor morrer feliz. Por meio da transmissão ao vivo do áudio, as pessoas do mundo também ouviram o que Kais disse e perceberam claramente a contagem regressiva para o fim da humanidade. 3. Todos fecharam os olhos. 2. Inúmeras pessoas prenderam a respiração e seus corações pararam de bater. 1. A família toda se abraçou esperando a morte chegar. 0. Quando Kais contou o último número, o mundo inteiro ficou em silêncio naquele momento. Era como se o mundo inteiro estivesse morto e não houvesse mais som. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Depois de 5 ou 6 segundos inteiros, muitas pessoas abriram os olhos e olharam ao redor nervosamente. Número 4. Cadê o raio trator? Atire agora. Kais rugiu. Estrondo. De repente todos ouviram um barulho alto, levantaram suas cabeças e de repente viram uma nave espacial Estrela da Morte acima de suas cabeças. E o lugar oco explodiu em chamas. Todas as torres das naves de guerra da Estrela da Morte foram destruídas? Você está brincando comigo? Kais grita do pequeno buraco de minhoca. Uau! Zack esticou a cintura e brincou. Grande Lorde Kais, você não disse que é um deus? O quê? Seu feitiço parece não funcionar? Ao falar sobre a palavra ótimo, Zack aumentou deliberadamente o tom. Capítulo 357. Existência além da cognição humana. Droga! As palavras de Zack fizeram Kais querer vomitar sangue. Como nobres de alta patente de uma civilização imperial avançada, seja pela forma de vida, pela forma de linguagem ou por qualquer outro aspecto, todos eles são nobres. E uma civilização de baixo nível como a Terra, que não consegue nem fazer viagens interestelares para eles, é um inseto humilde, que nem vale a pena mencionar. Mas agora, o nobre que ele foi humilhado pelos insetos e perdeu sua imagem. Como ele pode não ficar bravo? Embora civilizações superiores tenham se separado de sua carne e osso, o modo de pensar do cérebro deve seguir as leis do universo. Enquanto forem seres inteligentes, inevitavelmente terão emoções. Mesmo que sejam tão avançados, os sentimentos que deveriam existir ainda são impossíveis de apagar. As figuras importantes do Império impediram o avanço de seu projeto de lei. Ele já estava furioso e mal podia esperar para destruí-los, e então as palavras de Zack o deixaram furioso, e ele quis matá-lo. Ativem a torre reserva imediatamente. Além disso, ativem todos os outros sistemas de armas para mim. Não importa o que aconteça, mesmo que o motor seja usado como arma. Destruam este planeta imediatamente. Não suporto que este planeta feio e desprezível continue existindo. Executem as ordens agora. Kais estava histérico a ponto de enlouquecer. Como nobre e orgulhoso nobre imperial, ele nunca ficou tão bravo nos 400 anos desde que nasceu. Zack foi a primeira forma de vida que o fez sentir raiva. Kais não conseguiu mais manter a calma e a atitude sarcástica do passado e ficou completamente furioso. Ao mesmo tempo, todos os humanos do mundo ouviram as palavras violentas e histéricas de Kais. As torres daquelas naves espaciais foram todas destruídas? Como isso é possível? A frota da galáxia não disse que nem mesmo o destruidor de estrelas de plasma que aniquilou o meteoro conseguiria romper facilmente as defesas daquela nave espacial Estrela da Morte? Zack, é isso mesmo. Deve ser ele. Deve ter inventado algo novo. Caso contrário, nunca teria tanta certeza de vencer.
Vida longa ao Zek. Vida longa ao Salvador. A Terra está salva. A humanidade está salva. Finalmente posso sobreviver. Ótimo. Ótimo. Pessoas do mundo inteiro não conseguiram conter a comemoração naquele momento. As pessoas não se importam com o que Kais disse, só sabem que a aparição de Zek faz com que os alienígenas não olhem mais para tudo com a arrogância de antes. E estão até furiosos porque o tão esperado dia do juízo final ainda não chegou. E tudo isso lhes foi dado por Zek. Este homem que repetidamente criou milagres está criando um novo milagre novamente. Primeiro-ministro, está aí a imagem enviada pelo satélite. Do outro lado, nas salas de conferência ultrasecretas de todos os outros países da Terra, a situação no espaço sideral era observada através dos satélites remanescentes. Logo depois de vários níveis de alternância, eles finalmente mudaram para uma tela em tempo real. Na imagem, há uma colossal nave espacial Estrela da Morte flutuando no espaço sideral da Terra. General Ross, o que você quer que eu veja? North, o primeiro-ministro do país, o perguntou. Se você não pode me dar uma resposta substancial, me mude para a transmissão ao vivo da conversa do Zek com aquele alienígena agora. Primeiro-ministro, por favor, espere um momento. O general Ross disse solenemente. Em toda a sala de conferências, todos os ministros seniores ficaram em silêncio. Após cerca de 3 segundos, justo quando North estava começando a ficar um pouco impaciente, um ponto de luz branca apareceu na tela. Primeiro-ministro, é isso. Sem o lembrete do general Ross, North já viu o rastro deste ponto de luz branca. Esse ponto branco de luz é tão rápido que até mesmo a olho nu mal consegue captar uma trajetória branca, mesmo em uma visão de grande ângulo com uma distância de dezenas de milhares de metros. Mas a velocidade não é o que chama a atenção de North. Em vez disso, seu rosto mudou porque aquele ponto de luz branca realmente surgiu de dentro da nave de guerra Estrela da Morte. As pupilas de North diminuíram. E quando North capturou o ponto de luz branca, ele havia percorrido a distância de 10.000 metros, como uma bala disparada em tofu. O destruidor de estrelas de plasma da nave-mãe colhedora não conseguiu penetrar completamente a barreira de energia transparente da Estrela da Morte, mas esta conseguiu. O que? North não pôde deixar de questionar, surpreso. O ponto branco de luz já havia saído da captura do satélite, e nenhum vestígio dele foi encontrado. General Ross, isso. North ainda tinha um olhar incrível nos olhos. Sim, primeiro-ministro, está aí a sonda cósmica. Ela viajou quase 100.000 quilômetros em apenas 10 segundos, penetrou e destruiu toda a estrutura interna da nave Estrela da Morte. Os olhos do general Ross estavam cheios de palpitações cardíacas. Inacreditável, sim. Esses dados são realmente incríveis porque a velocidade desse carinha excedeu 2% da velocidade da luz. Se não me engano, talvez esta seja a mais recente obra-prima do Zek. Finalmente, ele criou algo que nem os alienígenas conseguem igualar. 2% da velocidade da luz. Talvez essa velocidade não pareça rápida e seja de apenas 2%. No entanto, isso representa 2% da velocidade da luz. 2% de 300.000 km por segundo são 6.000 km por segundo. Em 10 segundos, a gota percorreu uma distância de 100.000 km. Obviamente, durante esse movimento, ela acelerou em mais de 2% da velocidade da luz, chegando a 3%. Não olhe para a lacuna de apenas um pequeno número. Na realidade, ela é incrível, uma existência além da imaginação e da cognição humana. Relatório, intruso detectado dentro do X-80. Relatório, o núcleo do sistema de energia do motor foi danificado, e o grau de dano é de 89%. Relatório, o núcleo do sistema de armas foi danificado, e o grau de dano é de 77%. Portanto, excede o limite e não pode ser usado normalmente. Relatório, todos os sistemas de armas estão paralisados e não podem funcionar normalmente. A Estrela da Morte está entrando em um estado de autodefesa. As vozes dos relatórios da inteligência artificial chegaram até Kais, e ele começou a tremer. Que diabos é essa coisa? Como pode existir uma civilização tão desprezível? Kais estava cheio de tristeza e raiva e não conseguiu evitar soltar um rugido. Capítulo 358. Grande colheita. A tecnologia do Império Elkanza é obviamente diferente do que geralmente se imagina. A tecnologia de buraco de minhoca, mesmo a dos Trisolaran em O Problema dos Três Corpos, não conseguiu. Caso contrário, eles não precisariam de 400 anos completos para chegar à Terra, e tantas coisas não aconteceriam nesse meio tempo. Mas o Império Elkanza possui uma tecnologia extremamente avançada de fabricação de buracos de minhoca. Um buraco de minhoca pode atravessar instantaneamente mais de 670.000 anos-luz de distância. A partir disso, pode-se perceber que o Império Elkanza possui habilidades de alto nível em navegação interestelar. No entanto, a capacidade de navegação interestelar não significa que as armas produzidas possam ser tão fantásticas e avançadas quanto buracos de minhoca. Por exemplo, a nave de guerra Estrela da Morte que eles criaram está, no máximo, um nível acima da nave-mãe colhedora. Por causa disso, apenas uma sonda cósmica criada pela tecnologia de 3 corpos derrotou facilmente toda a frota da Estrela da Destruição e penetrou toda a bateria do raio trator em pouco mais de 10 segundos. E em menos tempo, os principais sistemas de armas, motores, energia, etc. dessas naves de guerra da Estrela da Morte foram resolvidos. Isso transformou a frota da Estrela da Destruição em uma pilha de ferro quebrado. Número 4.
comecem o programa de autodestruição. Não importa o que aconteça, quero que esses insetos desapareçam completamente diante dos meus olhos. Kais estava com pressa e ordenou diretamente à Frota Estelar da Destruição que iniciasse o programa de autodestruição. Muitas naves de guerra da Estrela da Morte, uma vez autodestruídas, gerarão uma enorme quantidade de energia que irradiará para todo o sistema solar. Naquele momento, seja a Terra ou o Sol, ele se transformará completamente em pó no universo e desaparecerá sem deixar vestígios. Obviamente, Kais abandonou o Sol e preferiria não ter essa estrela de energia que pode trazer muita riqueza, mas também destruir a Terra e matar humanos. Iniciando o programa de autodestruição. O sistema de autodestruição está bloqueado de um local desconhecido e não pode ser executado. Obstruído? De onde veio a obstrução? As informações de feedback da inteligência artificial deixaram Kais tão irritado que seus 7 orifícios estão soltando fumaça. O ritmo do som ficou cada vez mais agudo. Senhor, sua estimativa está correta. A outra parte pretende iniciar o programa de autodestruição da nave de guerra. Eu já invadi o servidor deles e interferi na banda de frequência. Portanto, o programa de autodestruição deles não pode ser iniciado sem problemas. Jarvis relatou. Se o sistema da outra parte estiver intacto, com o poder computacional atual de Jarvis, eles definitivamente não conseguirão invadir e interferir tão facilmente. Mas depois que as gotas destruíram o sistema de defesa deles entrou em colapso total. Portanto, neste momento, a interferência por reinvasão naturalmente não é mais um problema. Bom trabalho! Zack levantou os cantos da boca e disse lentamente para o buraco de minhoca em miniatura. Ei, grande Deus, você não disse que queria destruir a Terra e me matar? Estou quase dormindo de tanto esperar. Quando você virá me matar? Zack brincou casualmente. Kais sentiu uma raiva estrondosa. Se possível, Kais gostaria de passar pelo buraco de minhoca em miniatura agora e matar Zack. Mas este buraco de minhoca em miniatura é de mão única e um meio de fuga apenas para seres acima do nível de mensageiro. Além disso, as coordenadas deste buraco de minhoca em miniatura não estão no Império Alcanza, mas em uma das naves acima da Terra. No núcleo da nave de guerra Estrela da Morte, Kais interceptou a banda de frequência do sinal e usou essa frequência para transmitir suas informações a Toste. Malditos insetos! Você me ofendeu. Eu nunca vou te perdoar tão facilmente. Espere só. Vou imediatamente ordenar que criem um buraco de minhoca na sua galáxia e reúnam 100.000 das naves de guerra espaciais mais avançadas para destruí-la. Eu, Kais, juro pelo cetro supremo de Alcanza. Vou jogá-lo na Estrela da Morte, torturá-lo um pouco até que seu corpo morra, e então salvarei seu cérebro e o farei sofrer uma dor sem fim. Você viverá em minha ira para sempre, em agonia, até que a eternidade se extinga. O ritmo de Kais era trêmulo e sua nitidez era sem precedentes. Desta vez, até Zack sentiu um leve formigamento nos tímpanos. Ai, é incrível! Estou com tanto medo. Zack fingiu estar com medo e depois mudou seu estilo. Vem aqui se você tem habilidade. Você só sabe ser babaca, idiota. Esses palavrões estão na língua da Terra, mas depois de serem traduzidos pela inteligência artificial, Kais entendeu. Mas antes que Kais explodisse em uma voz mais raivosa e liberasse um ritmo mais agudo, a duração do buraco de minhoca em miniatura já havia chegado, e ele se fechou diretamente e desapareceu no vazio. Não feche. Abra para mim. Abra a comunicação para mim. Quando Kais viu que o sinal foi cortado, seu corpo inteiro ficou louco. Ele foi repreendido por Zack, mas nem teve a chance de revidar. Então, que tipo de humilhação é essa? Que miserável! Não foi possível restaurar a comunicação. A inteligência artificial deu feedback ao Kais. Conecte-me aos eletrônicos daquele planeta agora mesmo. Kais ficou completamente furioso. A frota da série XL-109 perdeu a conexão. A conexão de sinal independente está em andamento. Falha na conexão de sinal independente. Interferência desconhecida foi detectada, e a distância é muito longa para forçar um sinal independente. Depois que a inteligência artificial retornou com a última informação, Kais não aguentou mais e pegou a arma de raios e atingiu o computador com um único tiro. Aí, quero mobilizar 100.000 das naves de guerra mais avançadas, o sistema solar, a Terra, os seres humanos. Quero destruí-los todos com minhas próprias mãos. Quero matar todos esses insetos malditos. Kais gritou furiosamente no céu, e o ritmo agudo estava a 16 quilômetros de distância, e outros seres na civilização podiam sentir a raiva contida no ritmo. A partir disso, é possível perceber o quanto Kais está irritado. Como iniciador de deixar os alienígenas tão furiosos a ponto de eles ficarem quase loucos, Zack viu o buraco de minhoca em miniatura desaparecer. Então ele deixou as gotas destruírem a frota estelar da destruição repetidamente. Garantido que não haverá omissões. Depois que a frota estelar da destruição ameaçou a Terra, Zack providenciou para que Jarvis assumisse completamente a pilha de cobre quebrado e ferro podre. Jarvis, ative o cubo cósmico e traga todas essas coisas de volta para a segunda Terra. Elas são os melhores recursos. Zack sorriu. Para uma nave de guerra de nível planetário, o custo de cada uma é equivalente à soma da Terra. Além disso, essas são tecnologias de alienígenas, mais fortes que as naves-mãe dos Harvesters, e deve haver muitas tecnologias de núcleo interno. Essa onda é uma grande colheita. Capítulo 359. Os deuses vivos. Vitória! A humanidade venceu. Ha ha ha! Finalmente vivo! Graças a Deus!
Vou valorizar a vida no futuro e nunca mais reclamar dela. Deus, Zack é o Deus da humanidade. Ele deve ter ouvido nosso chamado e veio nos salvar. Todas as conversas entre Zack e Kais são transmitidas aos ouvidos de todos no mundo através da transmissão ao vivo. Quando o sinal foi cortado e a voz de Kais ainda não havia passado, eles já sabiam o resultado final da guerra. Zack venceu. A humanidade triunfou. Não há juízo final. Todos sobreviveram. North, o primeiro-ministro do país, soltou um longo suspiro. Finalmente acabou. Achei que ia morrer com todo mundo, mas não esperava que Zack fosse capaz de virar o jogo a essa altura. North fez um excelente trabalho preparando todas as armas nucleares do país e prefere se matar a morrer nas mãos de alienígenas. A aparição oportuna de Zack salvou a humanidade e a ele. Claro, o que mais surpreendeu North não foi a aparência de Zack, mas a nova tecnologia que ele trouxe. Aquela coisa é como gotas d'água. Ele pode atingir 2% da velocidade da luz, e mesmo em velocidade extrema, pode acelerar até 3%, o que deixa North perplexo. É hora de visitar o reino de Zanarkand e ver Helena. North amarrou seu colarinho. Ele disse que estava olhando para Helena, mas sabia que com Zack, Helena não perderia um único fio de cabelo. Ele só queria conhecer Zack e ver se poderia aprender um pouco daquela tecnologia de gotas d'água com ele. North não foi o único que teve essa ideia. Nesse momento, todos os líderes mundiais foram ao reino de Zanarkand para parabenizar Zack e, ao mesmo tempo, perguntar sobre a tecnologia Doppler. Além disso, eles precisam discutir as mudanças significativas na situação mundial. Com o aparecimento de Tost e o fim desta guerra interestelar, é obviamente impossível para a Terra manter o desenvolvimento de muitos países. No passado, a força motriz do desenvolvimento entre os países era a competição e a desconfiança mútuas. Para o bem de seus cidadãos e de seu desenvolvimento, eles precisavam competir por recursos limitados. Portanto, uma questão trivial poderia muito bem levar à guerra. E agora que os humanos têm uma existência real e um aparente inimigo estrangeiro, a situação mudará completamente. De acordo com suas previsões, em breve, os seres humanos não farão mais distinção entre idiomas, fronteiras nacionais e raças e alcançarão a unificação global. Somente dessa maneira todos os talentos poderão se reunir e a civilização humana poderá entrar em um período de rápido desenvolvimento. Somente dessa forma a civilização da Terra poderá estar totalmente preparada antes da próxima guerra interestelar. Quanto ao líder deste mundo unificado, não há necessidade de dizer mais nada. Há apenas uma pessoa do começo ao fim, Zack. A primeira guerra interestelar na Terra termina. Essa vasta guerra interestelar já abriu o cerco na internet, desencadeando uma tempestade global sem precedentes. Mesmo quando o reino de Zanarkand recrutou seus cidadãos, nunca causou uma comoção como essa antes. Afinal, era o momento mais próximo do fim da humanidade. Diante da vida e da morte, todos os seres humanos não foram poupados, e todos estavam envolvidos. Seria estranho não atrair tanta atenção. Na vida cotidiana, as pessoas ainda precisam ir ao trabalho ou à escola. Mas em poucos dias toda a ordem que havia sido destruída foi restaurada ao seu estado original e até certo ponto, ficou ainda melhor do que antes. Todos perceberam a beleza da sobrevivência nesta guerra do juízo final. Inúmeras pessoas amam a vida mais do que antes e a apreciam. Os seres humanos são criaturas emocionais e são facilmente dominados pelas emoções. Por causa disso, uma onda de adoração sem precedentes apareceu de repente na internet uma semana após o fim da guerra interestelar. Quem você adora? Zack, Facebook, Twitter, Ins. Nas plataformas sociais mais conhecidas do mundo, a voz da Igreja de Z é avassaladora. Como o nome sugere, a Igreja de Z é o culto criado pelos seguidores de Zack. Aos olhos dessas pessoas, Zack é um Deus vivo e o verdadeiro guardião da humanidade. Algumas pessoas escrevem poemas na internet de dentro para fora, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se puderem elogiar Zack, elas o elogiarão, atraindo instantaneamente centenas de milhares de curtidas. Algumas pessoas gravaram vídeos de pessoas ajoelhadas e curvadas diante do retrato de Zack na parede, postaram online e comentaram até que o servidor ficou paralisado. Além disso, depois de ver o outdoor da Zetec na rua, uma pessoa gritou vida longa ao Zack no local, ajoelhou-se no chão e se prostrou diante do outdoor. E as pessoas ao seu lado não acharam esse tipo de comportamento abrupto e exagerado, mas o acompanharam, ajoelhando-se ou curvando-se. Os soldados também marcharam respeitosamente para prestar homenagem. Pelas diversas apresentações de pessoas no mundo todo, pode-se perceber que o prestígio de Zack entre toda a humanidade atingiu o auge. Se fosse no passado, não importa o quão boas as pessoas fossem, elas seriam chantageadas por algumas pessoas que nunca se cansam disso, até mesmo aqueles modelos morais. No entanto, quando se tratava de Zack, toda a rede estava cheia de adoração e fanatismo irracionais. Até mesmo o antigo homem mais rico do Reino Fênix, Manuel Vilar, declarou publicamente que é membro da Igreja de Z, o crente mais leal e devoto de Zack. Adore uma pessoa, não por quão rica, poderosa e bonita ela seja, mas por suas ações. Ela conquista você de coração e te faz sentir uma espécie de fanatismo e admiração. Quantas vezes Zack salvou a humanidade de forma altruísta? Não vou contar com cuidado, mas você já encontrou? Contanto que você seja parente de Zack, é algo bom para as pessoas, não importa o que seja grande ou pequeno. Ele mudou a tecnologia, a vida humana e o destino da Terra.
Se Zek não é digno de nossa adoração, não é digno de nossa admiração, não é digno de nossa idolatria, me responda quem é digno. Os comentários apaixonados de Vilar não só repercutiram na igreja de Z, mas também conquistaram aplausos de todos no mundo. Capítulo 360. Plano de unificação global. Na segunda semana após a guerra, a frota antigravidade de Zanarkand apareceu sobre as áreas pobres do mundo e as áreas afetadas pela guerra, incluindo arroz e grãos lançados de paraquedas. Entre elas, as áreas dos países severamente danificadas devido a desastres de guerra também receberão lançamentos aéreos com vários outros contêineres. Um contêiner está cheio de micro-roubos, enquanto vários outros estão cheios de materiais usados para reparar áreas muito danificadas. Esses materiais são extremamente especiais. Parecem coloides, mas são tão duros que uma faca não consegue arranhá-los. Depois de usados para consertar prédios, pontes e estradas, são mais resistentes que concreto armado. Alguns cientistas detectaram que esses materiais desconhecidos contêm vários elementos não encontrados na Terra. São esses elementos que criam materiais tão incríveis. Reparando ativamente áreas danificadas e lançando comida abundante por via aérea, assim que a notícia foi divulgada, a voz da igreja de Z se elevou. E o prestígio de Zek também subiu ao topo entre os seres humanos, quase o mesmo que o prestígio de Deus. Além disso, a legião do Homem de Ferro do reino de Zanarkand também trouxe maravilhas ainda mais incríveis. Os grãos de cacau crescem no deserto. Batatas do mar. Algumas sementes de melancia que foram enterradas no chão, cobertas com terra nova e regadas, rapidamente cresceram e se tornaram um campo de melancias a uma velocidade visível a olho nu em menos de 3 minutos. O aparecimento dessas maravilhas, embora chocante para pessoas no mundo todo, também melhorou muito a vida de inúmeras pessoas pobres ao redor do mundo. Por essa razão, os pobres são ainda mais gratos a Zek. O nível específico de piedade e fanatismo pode ser visto em um dos relatórios de um certo país da África. Um nativo do país J foi exilado para a África para minerar ouro porque depois de beber em um bar, ele disse Zek e bastardo, e foi imediatamente espancado até a morte por todos no bar. Mesmo que a polícia tenha chegado depois de saber disso, ele cuspiu um bocado de saliva e disse, boa luta. Esse é o nível atual de prestígio de Zek. Cada palavra e cada frase sua foi considerada um clássico por inúmeros crentes fanáticos e devotos. Em todo o mundo, entre muitos países marginais, todos devem ter um pôster de Zek colado em casa, como um retrato de Deus, rezar para ele todos os dias, curvar-se e praticar a maior etiqueta para expressar seu respeito por Zek. Até mesmo uma criança de 3 anos que acabou de acordar e entendeu uma pequena coisa gritará palavras como herói salvador e grande Deus, depois de ouvir o nome de Zek. Pode-se dizer que a palavra Zek é quase a mesma coisa que a palavra Deus, e se tornou uma existência que ninguém conhece no mundo. Um mês depois, os líderes de todos os países do mundo também realizaram uma visita global unificada ao mesmo tempo. Mas a diferença da última vez é que na última vez que os líderes mundiais visitaram o reino de Fênix, desta vez, eles visitaram Zek. Embora inúmeras pessoas na internet estejam pedindo que o reino de Zanarkand abra a transmissão ao vivo desta visita global e queiram ver Zek, o grande salvador que está ausente há um mês, o reino não parece planejar abrir a transmissão ao vivo. No dia seguinte, meio-dia, todos os dispositivos eletrônicos do mundo estão novamente dominados. Logo, Zek apareceu em todas as telas de exibição. Nesse momento, Zek, vestindo um terno decente, estava em uma área aparentemente selvagem, com as pernas cruzadas preguiçosamente, sentado no assento flutuante, sorrindo e relaxado. No entanto, as pessoas que o viram não conseguiram conter a excitação e gritaram, ah, ele apareceu. É o Salvador, Zek. Ele apareceu mesmo. Senhor, é um grande Senhor. Este é o verdadeiro rosto do Senhor. Muitas pessoas da igreja de Z se ajoelharam no local com grande piedade, gritando palavras como Senhor e Deus. Todos. Zek disse, sei que a igreja de Z é popular no mundo todo agora, uma religião que me toma como líder espiritual e me considera um Deus. Mas para ser sincero, quando ouvi pela primeira vez, fiquei feliz porque fico feliz que vocês possam me apreciar tanto. Mas aqui devo declarar solenemente que eu, Zek, não sou um Deus. Sou um ser humano. Tenho sangue fluindo pelo meu corpo. Tenho pele, carne e sangue, e não tenho mais ossos do que você, nem uma orelha ou um par de olhos a mais do que você. Então, como pode ver, sou uma pessoa muito especial como você. Um humano comum. A expressão de Zek ficou séria. Muitas pessoas que estavam prestando homenagem não conseguiram evitar parar. Você acha que eu salvei a Terra e a humanidade? De fato, não vou negar. Eu penso assim e fiz isso. E a razão pela qual faço isso não é para que vocês me adorem, gostem de mim, se curvem diante de mim e gritem o lema vida longa, todos os dias. Eu apenas fiz o que um ser humano deveria fazer. Zek parou por um momento, estendeu a mão, pegou uma taça de vinho tinto e tomou um gole. Sou um ateu convicto. Acredito que existam pessoas grandiosas e uma sabedoria que vai além das pessoas comuns, mas jamais admitirei que existam deuses neste mundo. Você deve ter ouvido as palavras daqueles alienígenas, certo? Eles se autodenominam deuses, acima dos humanos, e chamam os humanos de insetos. Se eu me considero seu Deus, então qual é a diferença entre esses alienígenas e eu? Portanto, anuncio solenemente aqui, a igreja de Z completamente dissolvida. Se você realmente quiser me ver, sem problemas, por favor, escreva para mim, e eu deixarei Jarvis publicar o discurso na sua tela mais tarde.
Além disso, o surgimento da Igreja de Z fez com que muitos indivíduos cruéis se aproveitassem da situação e praticassem muitas maldades sob o seu nome. Essas pessoas podem ficar com medo e entrar em pânico agora, pois serão presas em menos de 10 minutos, e receberão uma pena de 30 dias de prisão mental. Assim que Zack disse isso, muitos caras malvados que fingiam estar na frente da tela ficaram assustados. Suas pernas e pés ficaram moles e todo o seu corpo caiu em um medo enorme. O assunto da Igreja de Z termina aqui. Já que conheci todo mundo hoje, tenho outro anúncio muito importante para contar. Ontem mesmo, o reino de Zanarkand recebeu a visita dos líderes mundiais. A visita foi muito agradável. Após o banquete, conversei com eles sobre os principais eventos globais. Após nossas discussões unânimes, um projeto global foi aprovado diretamente naquela noite. Zack olhou para todos na frente da tela. Seus olhos brilharam, e ele disse sério. As fronteiras globais e nacionais são canceladas, e o sistema global unificado é implementado. Não existe outro país no mundo. Só existe um, a Federação ZAFT. Capítulo 361, líder da Federação ZAFT, Zack. O mundo inteiro se agitou instantaneamente assim que essa declaração foi divulgada. Unidade global? Essa coisa quase onírica realmente aconteceu? Meu Deus! Há algum tempo, alguém na internet disse que o mundo caminharia para uma situação unificada, mas eu não esperava que isso fosse verdade. É inútil que alguém diga, só o Zack consegue fazer isso. Já que Zack já disse isso e todos os países aprovaram, eu apoio a unificação global. Haha, se formos para outros países no futuro, não precisaremos mais de visto. O mundo inteiro é nossa família. Depois que o mundo estiver unificado, o que acontecerá com os países agora? Mudar o nome para províncias? Esse tipo de unificação do mundo, não importa qual líder mundial diga, inevitavelmente causará grande insatisfação em todos. Só se vier da boca de Zack será diferente. Somente um líder verdadeiramente grande como Zack tem as qualificações e a capacidade de convencer toda a humanidade e conduzi-la ao caminho da unidade. Portanto, a primeira reação das pessoas não é considerar a racionalidade da unificação global ou questionar as várias contradições e discórdias que podem surgir, mas começar a imaginar que tipo de vida elas poderão viver após a unificação global. A batalha de contra-ataque da Terra há um mês deixou uma profunda impressão em você. Zack continuou. Nesta guerra vimos uma vida extraterrestre real, uma civilização completamente diferente da Terra. E aprendemos sobre a lacuna no nível da ciência e da tecnologia ao custo de vidas. Sinto profundamente a inadequação dos próprios seres humanos. Agora que civilizações extraterrestres descobriram a Terra, a era do grande universo foi oficialmente aberta aos seres humanos em silêncio. Não podemos mais ser como antes, não podemos mais ser autossuficientes e nos aprisionar em um planeta para nossos próprios interesses. Nós humanos precisamos alcançar essas civilizações extraterrestres em todos os aspectos, a uma velocidade extremamente rápida. Com a primeira guerra interestelar, haverá uma segunda e uma terceira vez. A guerra entre civilizações interestelares não se trata mais de estratégia e matança entre nações na Terra. Não se trata apenas de um pequeno território, alguns recursos petrolíferos, ou milhares de pessoas, dezenas de milhares de vidas, mas da sobrevivência de um planeta, de uma raça biológica. As palavras de Zack silenciaram inúmeras pessoas no mundo todo. Aqueles que vivenciaram a guerra pessoalmente entendem a sensação de serem tratados como formigas com a vida e a morte nas mãos de outros. Portanto, eles podem entender a importância da questão da vida e da morte de Zack. A guerra interestelar não é brincadeira de criança. Uma vez derrotada, ela representará um evento significativo para toda uma raça. O plano de unificação global será implementado com cobertura total após a transmissão ao vivo de hoje. Sei que muitas pessoas questionarão a questão da divisão territorial, da alocação de recursos, da propriedade de seus respectivos países, das mudanças em diversas leis e regulamentos, etc. após a unificação global. Essas são questões práticas inevitáveis. O ponto mais crucial, e aquele que mais preocupa inúmeras pessoas, é a questão da alocação de recursos. Muitas pessoas concordaram. De fato, o maior desafio após a unificação global é a divisão dos recursos. Não há mais um país para distinguir entre si. O que é seu é meu, o que é meu é seu, o mundo está unificado. Mas em todas as regiões do mundo, a distribuição de recursos é extremamente desigual, algumas são ricas e outras são estéreis. Se todos os recursos forem distribuídos uniformemente, a civilização da Terra terá que retroceder centenas de anos. Estou aqui e posso dizer a todos na frente da tela, tenho energia ilimitada. Energia ilimitada? Ao ouvir isso, o rosto de muitas pessoas mostrou surpresa e desconfiança. Neste momento, acredito que muitas pessoas estejam desconfiadas e surpresas com o que eu disse. Mas quem me conhece um pouco entenderá que se eu não tivesse energia infinita, como poderia criar uma nave-mãe? Os olhos de Zack brilharam. O que significa a existência de energia infinita? Mas claro, você deveria saber melhor do que eu. Há alguns dias, já realizei ações correspondentes. Você ainda tem alguma impressão?
cultivar grãos de cacau no deserto, cultivar batatas no fundo do mar e cultivar uma plantação de melancias em questão de minutos. Essas são as tecnologias agrícolas mais recentes que o reino de Zanarkand conquistou, e eles conseguem fazer isso porque têm um suprimento energético ilimitado. E a energia usada pela nave-mãe, os raios que são suficientes para destruir o planeta, são todos por causa da existência dessa energia infinita. Na verdade, a energia infinita já apareceu, mas esta é a primeira vez que conto essa notícia a vocês. Em seguida, usarei a energia infinita para iniciar um plano de desenvolvimento mundial. A boca de Zack se ergueu. Sim, energia infinita. Eu a fornecerei a todos no mundo, incluindo a mais recente tecnologia agrícola conquistada pelo reino de Zanarkand. Depois de garantir a unificação global, todos poderão desfrutar dela, desde que estejam dispostos a trabalhar duro. Então, não precisarão mais se preocupar com a sobrevivência básica. A energia elétrica mais usada em sua vida, a energia da usina antigravidade, incluindo toda a energia consumida pelo mundo, é contratada por mim. O significado exato é que, a partir de agora, o slogan de economia de energia pode ser completamente removido. O que você acha? Use-a como quiser, e eu fornecerei energia ininterrupta e gratuita ao mundo. Também existem propulsores de dobra. Vou começar a instalá-los no mundo todo e distribuí-los para todas as famílias. Assim vocês podem ter seus próprios propulsores de dobra de graça, e a energia também é de graça. Assim que essas palavras saíram, os olhos de muitas pessoas brilharam de repente, e todas elas não conseguiram deixar de ficar animadas. É claro que estas são apenas a base para a implementação do plano de unificação global. O que realmente importa é a questão dos recursos. Zack sorriu levemente. Todos entendem que os recursos da Terra são limitados, mas os recursos do universo são ilimitados. Sejam minerais metálicos, recursos de terras raras ou vários elementos preciosos e raros, tudo está no universo. Mas antes eu só conseguia olhar e não conseguia entender. Mas agora é diferente. Equiparei cada região com energia suficiente e novas naves-mãe. A quantidade de minerais que podem ser extraídos no universo depende da sua capacidade em cada região. Para resumir, a unificação global e a jornada interestelar da humanidade começaram oficialmente. Além disso, permita-me me reapresentar. Zack tossiu e disse com um sorriso. Eu sou o líder supremo da Federação Zaft, Zack. Por favor, me dê mais apoio no futuro. Capítulo 362. Monarquia Absoluta. Os comentários de Zack acenderam completamente a esperança e a paixão da humanidade em todo o mundo. Energia ilimitada, recursos ilimitados. É possível imaginar quão rápido será o desenvolvimento da Terra depois de ter esses dois infinitos. Não há necessidade de se preocupar com a última refeição, e ninguém morrerá de fome. Todos têm comida para comer, todos têm livros para ler e todos podem desfrutar de todos os tipos de coisas trazidas pela nova era. A tecnologia é conveniente. Até mesmo o sonho de uma viagem espacial no passado não é mais apenas um sonho distante, mas pode se tornar uma realidade. Haha, que ótimo! Não vou mais precisar pagar contas de luz no futuro. A implantação completa dos propulsores de dobra significa que posso comprar coisas nos sites de compras do Reino Fênix à vontade. Zack, você é o verdadeiro herói. Energia ilimitada, fornecimento ilimitado de alimentos, o preço dos vegetais certamente cairá significativamente. Mais do que isso, não só os vegetais, mas os preços de todos os ingredientes cairão. Com energia, o que não pode ser produzido? Zack realmente mudou o mundo. Há muito tempo eu queria ir ao espaço para vê-lo e explorá-lo. Depois que Zack construir as novas naves-mãe, preciso visitar outros planetas. Pessoas do mundo inteiro estavam comemorando. Para os civis, a tecnologia avançada, as armas para destruir o mundo, ou mesmo quem será o líder desta terra, não lhes diz respeito. Pelo contrário, trata-se de eletricidade, comida e um motor de dobra espacial completos, gratuitos. Esses benefícios e conveniências estão intimamente relacionados às suas vidas. Zack acaba de anunciar o Plano Global Unificado, que trouxe grande conveniência para pessoas no mundo todo. Então, naturalmente, ele conquistou o coração de inúmeras pessoas instantaneamente, e está confiante em sua decisão de ser o líder da Federação Zaft. Imediatamente depois, Zack anunciou várias mudanças mundiais devido ao Plano de Unificação Global. O primeiro ponto: abolir o governo de todos os países e adotar a monarquia absoluta, atualmente exercida pelo reino de Zanarkand. Em uma monarquia autocrática, como o nome sugere, o mundo inteiro, como se desenvolver, como avançar e todo o poder de tirar a vida e a morte estão nas mãos de Zack. De agora em diante, Zack será o ser supremo acima de bilhões de pessoas. Este sistema é o tratamento desfrutado pelos antigos imperadores do reino da Fênix. Foi abandonado por muitos anos, mas agora foi retomado por Zack. Se este sistema for imposto a qualquer outro líder, causará o caos. Porque ninguém é tão convincente a ponto de fazer o mundo inteiro obedecer às suas ordens. Mas Zack merece. Como um pioneiro que salvou o mundo e está prestes a fazer o mundo embarcar em um enorme caminho de desenvolvimento, Zack tem prestígio absoluto, qualificação e habilidade para controlar seu trono. Portanto, quando Zack descreveu o sistema da monarquia autocrática, isso não apenas não despertou o ressentimento das pessoas do mundo, mas, em vez disso, elas o aplaudiram. Jarvis, como as pessoas reagiram? Zack bloqueou o som temporariamente, virou a cabeça e perguntou baixinho. É melhor do que você pensa. Há poucas pessoas céticas e pouquíssimas que se opõem.
E a maioria dos que se opõem é porque suportaram a pena de prisão mental que você impôs. Jarvis respondeu. Zack ficou um pouco surpreso. Achei que a criação deste sistema retro atrairia a insatisfação de muita gente. Não esperava que as pessoas não se opusessem, mas sim o aplaudissem. Parece que subestimei meu prestígio global. Zack suspirou. Inicialmente ele queria exercer a democracia mais segura e razoável para que os corações das pessoas pudessem ser mais estáveis e as pessoas ao redor do mundo fossem mais unidas e estáveis. Mas quando ele pensou que isso seria equivalente a dispersar o poder, várias pessoas formaram grupos para lutar por mais direitos e interesses para si mesmas. Então, isso não nos leva de volta a uma situação de países separados? Se houver alguma decisão crítica, talvez algo aconteça por causa da descentralização do poder. Portanto, Zack simplesmente decidiu reunir todo o poder em suas próprias mãos. Ele não se importa se as pessoas do mundo confiam nele ou não e o quanto elas se opõem à sua decisão. Ele nunca deixará que seus planos futuros sejam prejudicados nem um pouco. Felizmente, os resultados são bons, e o apoio inesperado do povo demonstra plenamente a correção da decisão de Zack. Ok, agora vamos anunciar o segundo item. Zack cancelou o escudo sonoro temporário e começou a falar novamente. Neste dia, toda a humanidade adotou unanimemente o plano de unificação global, e Zack se tornou o primeiro verdadeiro mestre em toda a história humana da Terra, que tem quase 8 bilhões de pessoas e um território de 510 milhões de quilômetros quadrados. De agora em diante não haverá mais líderes de países, reis, primeiros-ministros, anciãos e afins. Os nomes dos países também mudaram após a unificação. Agora eles são chamados apenas por seus nomes, como Fênix, G, F ou A. O reino de Zanarkand, como núcleo do vasto regime da Federação Zaft, também foi alterado diretamente para Zanarkand. Sob as ordens de Zack, tornou-se a capital da Federação Zaft. Aya finalmente acabou. Após encerrar a transmissão ao vivo, Zack deu um suspiro de alívio. Depois de falar por quase 2 horas seguidas, o vocabulário de Zack estava quase esgotado. Mestre, acabei de assistir no noticiário, e seu nome está nas buscas de novo. Muitas pessoas nos comentários abaixo dizem que você é o monarca absoluto e o mais qualificado para ser o administrador da Terra. Gael correu e disse alegremente. Eu sou tão poderoso. Claro que sou qualificado. Zack sorriu orgulhoso e cutucou o nariz de Gael. Mas por outro lado, eu pensava que nunca tocaria no poder na minha vida e seria apenas um espectador. Então, não esperava que no final eu não apenas construísse um reino, mas também expandisse meu território para o planeta inteiro. Zack suspirou. Capítulo 363. Quero que você se case comigo. Onde ele teve alguma ambição no passado? Faça algumas invenções, ganhe algum dinheiro, aproveite a vida com calma e seja feliz. Mas devido a vários acontecimentos, ele teve que escolher estar no poder. Acontece que Zack não esperava que uma pessoa descuidada e obcecada propusesse um projeto de lei de unificação global na reunião de líderes mundiais. Eles usaram ameaças e induzimentos para agir com brandura e dureza com os líderes de vários países e, finalmente, aprovaram o projeto sem problemas. Agora que havia recuperado a razão, Zack se sentia incrível. Senhor, o número de telefone da Grace. Jarvis falou de repente. Anteriormente, o comentário de Zack para Grace era mulher louca, mas depois desta reunião de cúpula global, ele pessoalmente o revisou. Sem ela, só porque Zack propôs o plano de unificação global, todos os países optaram por permanecer em silêncio. Apenas Grace se levantou primeiro, permaneceu firme ao lado de Zack, desafiou todas as opiniões e venceu. Embora Zack saiba mais sobre tecnologia do que qualquer outra pessoa, ele é um completo idiota em política. Zack não entende as táticas e intrigas da política. Por exemplo, que tipo de palavras podem ser implícitas e que tipo de condições são prometidas à outra parte. Tudo isso foi tratado pela Rei Grace, do Reino da Fênix, que conhece bem a política. Ela o ajudou muito. Pode-se dizer que a aprovação unânime do plano de unificação global é inseparável do crédito de Grace. Para ser sincero, até o próprio Zack ficou um pouco surpreso na época. Mas, na sua opinião, essa ex-mulher não parece ser muito amigável com ele, certo? Como ela poderia de repente se tornar uma pessoa diferente? Ela falava por ele de várias maneiras e até prometeu aos líderes daqueles países diversas condições que prejudicariam os interesses do Reino da Fênix. Você deve saber que a antiga Grace, como Rei da Fênix, tudo se baseia nos interesses do Reino da Fênix. Portanto, mesmo que ela se sacrifique para se casar com ele, ela deve manter a reputação da família real. Mas agora Grace pode concordar com tantas exigências grosseiras para o plano de unificação global de Zack e prejudicar os interesses do Reino da Fênix. Então, naturalmente, isso o deixa um pouco confuso. Prossiga. Zack disse diretamente. Uma figura virtual holográfica apareceu. Era Grace. Nesse momento, Grace parecia ter se arrumado de propósito. Não só usava um vestido vermelho com um estilo bem diferente do habitual, como também usava uma maquiagem delicada. Ela nem sequer usava uma joia antes, mas agora usava um par de brincos e um colar pela primeira vez. Grace já tinha uma aparência atraente, mas agora, com um pequeno retoque, imediatamente exibia uma postura deslumbrantemente bela. Grace viu que a comunicação havia sido estabelecida. Ao ver a figura virtual holográfica de Zack, os cantos de sua boca não conseguiram conter um belo arco, e ela sorriu alegremente. Zack? Ah não, devo chamá-lo de Lord Zack agora?
Era como se ela estivesse conversando com velhos amigos, sem nenhuma cortesia, ela brincava quando ele se aproximava. Tudo bem se você quiser me chamar assim, Zack disse com uma expressão relaxada. Grace torceu seu lindo nariz e revirou os olhos. Onde você está agora? Segunda Terra. Zack estalou os dedos e imediatamente expandiu a imagem virtual holográfica, refletindo todo o belo cenário natural atrás dele. Esta é a segunda Terra que você mencionou na última reunião? Os olhos de Grace de repente brilharam. Isso mesmo. Zack apontou para uma montanha brilhante atrás dele e disse triunfantemente. Você vê aquela montanha? É a montanha de ouro que eu desenterrei de outros planetas. A montanha inteira é feita de ouro sem nenhuma falha. Que tal? Uma montanha tão grande é toda de ouro? Grace ficou surpresa. Aquela montanha parecia estar a pelo menos 3.000 metros acima do nível do mar e se fosse toda de ouro, quão exagerado seria seu peso? Na Terra, isso é uma quantidade enorme de riqueza. Esta é apenas a montanha dourada, e há outras mais distantes atrás dela, a montanha prateada, a montanha Gem, a montanha diamante. Eu disse na reunião que tudo está disponível no universo, e coisas que são especialmente raras e caras na Terra não têm valor no universo. Essas montanhas de ouro, montanhas de prata, montanhas de pedras preciosas e montanhas de diamantes foram todas coletadas por Zack na exploração da nave-mãe da colheitadeira. Na Terra eles são muito valiosos. Se calculados de acordo com o preço de mercado da Terra, são suficientes para comprar o mundo inteiro e até mesmo sobrar. Mas no universo, elas não valem nada. Zack reconstruiu a primeira nave-mãe colhedora após a Guerra Interestelar e coletou muitos materiais, como ouro, prata, pedras preciosas e diamantes. Esses materiais têm excelentes propriedades em alguns aspectos e são muito bons para a fabricação. Pode-se observar que o valor da nova nave-mãe da colheitadeira é tão caro que mesmo que toda a riqueza de todos na Terra fosse reunida, eles talvez não conseguissem comprá-la. Zack, eu costumava te subestimar. Sua habilidade está muito além das expectativas de todos. Grace suspirou. É isso mesmo. Zack sorriu. Mas, as palavras de Grace mudaram, e um par de lindos olhos grandes encarou Zack. Você se lembra do que me disse depois da reunião dos líderes mundiais? Claro que me lembro. Não é justo te prometer um pedido? Basta mencioná-lo, desde que não viole a lei moral nem me permita cometer um crime. Prometo cumpri-lo. Zack deu um tapinha no peito e disse orgulhosamente. Depois que o plano de unificação global foi aprovado, Zack concordou em expressar sua gratidão a Grace e obedeceria ao seu pedido. É claro que não mencionarei esse tipo de solicitação. Grace ergueu as sobrancelhas. Mas não se esqueça, o que você disse na época foi que enquanto estiver dentro das suas possibilidades, qualquer pedido jamais será rejeitado. Ele deve ser atendido. Eu admito todas essas palavras. Diga-me, o que você quer que eu faça? Se for para dar um pouco mais de privilégio a Fênix, então nem preciso dizer que sou de Fênix e torná-la melhor é algo natural. Pode ser desafiador, mas acho que consigo. Zack parecia orgulhoso. Esse pedido não é desafiador para você e é até uma ótima notícia. Grace respirou fundo e seus lindos olhos brilharam. Ela abriu levemente os lábios vermelhos e disse suavemente. Só tenho um pedido. Quero que você se case comigo. A expressão orgulhosa e pretensiosa de Zack de repente se solidificou assim que suas palavras saíram. Capítulo 364, eu aceito. Casar com você. Zack suspeitou que seus ouvidos tinham ouvido errado. Na frente dele, ela não é o rei de Fênix, a própria Grace? Ela o pediria em casamento? Ela está brincando? Você deve estar brincando comigo, né? Essa piada não tem graça. Você é o rei de Fênix. Está preocupada em não se casar? Zack olhou para Grace com olhos estranhos. Gael, ao lado dele, também estava vigilante no momento e agarrou firmemente as roupas de Zack. Não estou brincando. Grace parecia muito séria. Admito que no começo eu te desprezava e achava que você era uma pessoa inútil. Mas depois, aos poucos, descobri que você não parece ser tão ruim quanto eu pensava. E não é que você seja incompetente. Eu não esperava que você não só pudesse construir coisas como o Baymax, mas também desenvolver o Homem de Ferro, supersoldados e até naves de guerra espaciais agora. Mas claro, eu não vou me casar porque você consegue construir essas coisas de alta tecnologia. Eu simplesmente gosto de você. Grace finalmente se defendeu. Será que é a minha beleza? Zack disse timidamente. Embora Zack não tenha uma beleza estonteante, depois de se vestir com cuidado, ele pode ser considerado um deus masculino de boa aparência. Nenhum. Grace disse seriamente. Gosto de você porque você consegue se levantar sempre que está em crise. Isso me emociona. Há muitas pessoas com dinheiro, poder e habilidade, mas será que elas conseguem se levantar em tempos de crise e tomar a iniciativa de aceitar desafios? Esse tipo de coragem é simplesmente impossível para pessoas comuns. Quando o país J ridicularizou o Reino Fênix, dizendo que era um país pequeno, alguém quase usurpou o reino. Zack tomou a iniciativa de revidar. Ele matou as forças armadas apoiadas pelo país J no Oriente Médio e apareceu com a Legião do Homem de Ferro. O exercício militar dos 3 países estava às portas do Reino da Fênix. Os ministros e anciãos decidiram suportá-lo por um tempo e recuar para observar o céu. Apenas Zack optou por ser teimoso e criou supersoldados, assustando os 3 países. Então o país liderou as sanções econômicas contra o Reino Fênix. Todos estavam impotentes e não ousavam fazer nada. Só podiam optar por suportar a situação em silêncio e continuar com as negociações diplomáticas.
na esperança de resolver o incidente das sanções econômicas por meio da diplomacia. Mas Zack fez o oposto e causou uma grande confusão. Após uma super campanha publicitária, ele conversou com os líderes de mais de uma dúzia de países poderosos na coletiva de imprensa e usou bombas de hidrogênio de fusão nuclear controláveis para chocar e dar um tapa na cara de todos. Principalmente quando a dobra espacial foi lançada, os líderes desses países poderosos ficaram ainda mais assustados. Imediatamente depois disso, Zack ficou adormecido por meio ano, e ocorreu o incidente da Aliança Antideus dos 9 países. Embora o incidente tenha sido direcionado a Zack, o Reino da Fênix ficou com medo após ser pressionado por 9 potências mundiais. Zack não apenas reagiu como até destruiu suas capitais, fazendo com que as economias dos 9 países regredissem em um instante por 20 anos. Por fim, a invasão alienígena que aconteceu há um mês. Esse momento não é mais a crise do Reino da Fênix, mas o fim de toda a humanidade e do mundo. Zack pode acenar e sair calmamente, sem correr o risco de confrontar os alienígenas. Mas ele ainda escolheu aparecer e salvou o mundo e toda a humanidade. A coragem e a habilidade de Zack conquistaram Grace completamente. Sim, você está realmente certo. Eu sou um homem tão corajoso. Zack assentiu descaradamente e elogiou. Mas você não é corajoso o suficiente para me perguntar pessoalmente, certo? Se bem me lembro, foi você quem quis se divorciar. Zack falou deliberadamente sobre o passado deles. Eu me arrependi. Grace disse sem rodeios. Acho que você é um pouco inseguro às vezes, mas na maioria das vezes você é confiável e atende aos meus critérios de seleção de parceiros. Você disse que se não violasse o código moral nem fizesse você cometer um crime, você não recusaria. E você ousa dizer que não gostou nem um pouco de mim. Você não sente nada por mim? Grace obviamente perdeu sua arrogância como senhor de um reino, mas olhou para Zack como se fosse uma garotinha e disse. Zack hesitou. Deve ser mentira dizer que Zack não sente nada por Grace. Ele pode ser considerado um homem com estética padrão. Como a chamada bela dama, Grace é uma beleza aos seus olhos. Zack não ousa dizer que gosta dela, mas tem uma boa impressão dela. Ao ver a expressão hesitante de Zack, Grace imediatamente deu um sorriso excepcionalmente brilhante. Antes de fazer essa ligação, ela estava preocupada que se ela pedisse dessa forma, não seria muito constrangedor ser rejeitada impiedosamente? Mas agora, quando Zack hesitou, Grace percebeu que ele estava interessado nela, mas não era forte o suficiente, então ele não demonstrou muito. Com isso, Grace ficou completamente aliviada. Não se preocupe. Grace sorriu e olhou para Gael ao lado de Zack. Eu entendo os sentimentos entre você e sua pequena criada, então estou disposta a ser uma amante. Ela está mentalmente preparada para isso? Se não fosse pela confirmação de Jarvis, e ele ouviu com seus próprios ouvidos, Zack pensaria que a Grace na frente dele era a imitação de outra pessoa. Um rei digno disposto a ser amante mostra o quão baixo Grace se colocou. Esse assunto é muito grande. Preciso pensar sobre isso. Zack ficou um pouco confuso. Certo, então vou te dar um tempo para pensar. Enfim, exceto o Gael, não vou deixar ninguém ficar acima de mim. Foi isso que você prometeu, e se ousar voltar atrás, eu nunca vou te perdoar pelo resto da vida. Olhando para a expressão séria de Grace, ele sabia que ela não estava brincando. Então, Grace desligou o telefone. Zack não se recuperou totalmente. Este dia é tão cheio de suspense. Apenas 2 horas após o anúncio do plano de unificação global, Grace lançou um sucesso de bilheteria para ele, e a cabeça de Zack ainda estava um pouco atordoada. Capítulo 365. Novas leis, nova sociedade. O pedido repentino de Grace deu dor de cabeça em Zack. Contudo, a atitude de Gael é extraordinariamente esclarecida. Não precisa se preocupar comigo, jovem mestre. Contanto que eu possa segui-lo, ficarei muito satisfeito. Gael é a serva da família Caringal. Ela determinou que seguir Zack é seu destino de vida desde o momento em que assumiu o comando. Portanto, não importa quantas mulheres Zack tenha, ela está feliz, desde que possa sempre acompanhá-lo. Além disso, ela foi profundamente influenciada pelo sistema de poligamia dos nobres do Reino da Fênix desde criança. Então Zack ter algumas mulheres não é um problema para ela. E na opinião dela, Zack é um homem muito capaz. Ele agora se tornou o soberano de toda a Federação Zaft. Como senhor de uma monarquia absoluta, um harém é simplesmente algo normal. E agora mesmo, ela também ouviu Grace dizendo que estava disposta a ser amante, o que a fez abandonar completamente sua vigilância. Gael, você é a única mulher disposta a me acompanhar na subida. Então não basta estar ao meu lado. Preciso fazer de você minha rainha. Zack cutucou o nariz de Gael e disse com um sorriso. Tive que estudar a nave-mãe e lidar com a aliança anti-Deus e depois com os alienígenas, mas não tive tempo de me preparar para o casamento que prometi a você. Mas será em breve. Depois de conquistar a tecnologia de compressão e destruir o Império Elkanza, realizarei um grande casamento que atrairá a atenção mundial para me casar com você. Zack sabe que agora não é hora de relaxar. Superficialmente, a crise do fim da Terra já passou, mas na verdade, Zack não afrouxou e vem planejando e se preparando para lidar com o Império Elkanza. O plano de unificação global é seu primeiro passo. Reúna os maiores talentos do mundo, forneça a eles suporte técnico e desenvolva projetos científicos e tecnológicos incríveis, melhorando significativamente o progresso da civilização científica e tecnológica humana.
É claro que, considerando apenas a velocidade atual de desenvolvimento, mesmo que a Terra tenha mais 100 anos, ela pode não ser capaz de alcançar o Império alcança. Mas tudo precisa ter um ponto de partida. Portanto, mesmo que perca para o Império no final, Zek pode levar todos os seres humanos e recuar diretamente para a Segunda Terra para continuar seu desenvolvimento. Um dia, a atual civilização social se tornará história, e o futuro infinitamente brilhante florescerá com a luz mais brilhante nas mãos de Zek. Ok. Gael sorriu docemente, seus olhos se estreitaram em crescentes de alegria. Imediatamente após o plano de unificação global ter sido anunciado, ele foi lançado mundialmente. Como podem ver, as fronteiras entre os países foram apagadas e os exércitos das duas regiões estão cooperando harmoniosamente. De acordo com as notícias da região de Fênix, esta terra árida passará por uma extensa retificação este ano. Em breve, não haverá mais o que vemos como uma aparência desolada, mas sim um verdadeiro tom de verde. Ontem, a região F recebeu a ajuda de talentos técnicos da região de Zanarkand e compartilhou a tecnologia de micro-robos pela primeira vez. A fábrica na foto não tem mais funcionários. Os micro-robos podem ser vistos em qualquer lugar do terreno e realizam essas operações. Após a rigorosa triagem, a região A finalmente selecionou o primeiro lote de soldados para o programa de super-soldados na região de Zanarkand. Dos 300 mil soldados em serviço ativo, apenas 1.091 passaram na triagem. Todas as principais emissoras de TV do mundo já começaram entrevistas e reportagens. Como dito no relatório, as fronteiras entre os países foram apagadas, e as nações não formarão mais seus próprios governos, mas se tornarão regiões e subestados. Zek começou a cumprir sua promessa e compartilhou sua tecnologia de micro-robos e superinteligência artificial com todas as regiões do mundo, permitindo que o trabalho mecânico mais eficiente substituísse o trabalho manual, aumentando significativamente a escala de produção e desenvolvimento. Quanto aos trabalhadores originais, é verdade que todos foram demitidos. Mas suas vidas não foram afetadas nem um pouco, e eles até receberam benefícios melhores. Não há conta de luz, nenhuma taxa de educação. Mesmo que não precisem de alimentos secos, eles podem desfrutar de refeições deliciosas de graça todos os dias. Todos os meses, eles receberão roupas novas. E devido ao uso integral do terreno baldio, o problema de moradia da população urbana foi resolvido adequadamente. E todas as residências também são designadas pelo gerente regional. Pode-se dizer que todos estão vivendo uma vida sem preocupações com comida e roupas, e o problema de não ter comida suficiente no passado foi fundamentalmente resolvido. É claro que as pessoas estão apenas se divertindo, não trabalhando. Os países formularam uma série de planos para resolver esse problema. Como ler? O subsídio é gradual e o nível que você pode obter depende do seu conhecimento. Portanto, quanto maior o nível de conhecimento, maior o nível de subsídio que você receberá. E você gradualmente se tornará um talento na nova era e começará a participar de diversos trabalhos de pesquisa. Se o nível de conhecimento não for o ideal, você pode escolher a indústria de arte, que não pode ser substituída por máquinas, ou a indústria de serviços, que exige mão de obra. Se o nível de conhecimento não for o ideal, e eles não estiverem dispostos a participar de nenhuma indústria, aqueles que só querem comer em casa e esperar a morte serão forçados a entrar no segundo mundo e minerar lá. A mineração aqui pode significar que eles tenham que repetir uma série de processos complexos para obter as moedas de jogo do segundo mundo. Eles precisam pagar moedas de jogo suficientes todos os meses para manter o subsídio mínimo da região. E se a mineração for boa, há uma maneira de obter mais moedas de jogo. E o governo aumentará o nível de subsídio correspondente para que essas pessoas na base tenham a esperança de almejar uma renda maior. Se você não quer fazer nada, não precisa de nenhum subsídio do governo e só quer depender dos seus pais e parentes para serem desonestos o tempo todo. O governo não pode controlar essas pessoas, mas isso era antes. Mas depois que a nova lei da terra foi promulgada, todas essas pessoas só tinham um lugar para ir, a cadeia. E o cativeiro deles também é muito estranho, apenas 5 minutos. 5 minutos depois, ao saírem da jaula mental, sua mentalidade sofrerá uma mudança subversiva. Dessa forma, não só muito tempo, mão de obra e recursos materiais, mas até mesmo a cela da prisão poderão ser economizados. Capítulo 366 – Um mundo totalmente novo. Até mesmo os ricos que costumavam ser descontrolados, preguiçosos, que não faziam nada todos os dias e recebiam mesada todo mês continuavam os mesmos. Após o plano de unificação global, os ricos não conseguiam mais cumprir sua rotina com tranquilidade. Inexperiente? Então vá para a cadeia. Não importa quem você seja, filha de um alto funcionário ou filho de uma celebridade rica, você deve provar seu valor por meio do exame de nível de conhecimento. Após concluir o último período legal de educação de 22 anos, você deverá aceitar a revisão do nível de conhecimento. Jarvis cuida pessoalmente dessa revisão, então, não importa o seu nível, você não pode justificá-la com poder. Claro que há exceções. A menos que você encontre Zek, o senhor da Federação Zaft, e peça para ele interceder por você, você poderá sentar e relaxar pelo resto da vida. É previsível que a estrutura de toda a sociedade e o nível dos seres humanos sofrerão mudanças tremendas com o desenvolvimento do plano de unificação global. É claro que as mudanças que Zek causa no mundo são muito mais do que isso.
O que a Terra mais precisa no momento é de força armada. Além da produção em massa de naves-mãe colhedoras e destruidores estelares de plasma, o exército da Federação ZEFT melhorou em qualidade. No segundo dia após ZEC anunciar o plano de unificação global, ele informou todas as regiões do mundo para iniciar a triagem de pessoal militar em cada região. Será dada prioridade à seleção de soldados com excelente caráter moral, excelente caráter e qualidade, e enviá-los ao comando Zanarkand para a injeção do soro do supersoldado. Isso não se limita a soldados. Por exemplo, imagine que você tem a ideia de se alistar no exército. Nesse caso, você pode aceitar a auditoria de personagem, e após atingir a pontuação máxima, terá a oportunidade de se tornar um supersoldado admirado por milhares de pessoas, um herói humano. Como era o primeiro lote de vagas, ZEC deliberadamente estabeleceu requisitos tão altos que o número total de pessoas que passaram por todas as regiões do mundo não ultrapassou 500 mil pessoas. E quando chega a hora de injetar ondas cerebrais, um grande número de pessoas terá que ser eliminado. Grandes mudanças estão sendo silenciosamente realizadas em todo o mundo. Como resultado, os valores originais, a visão de mundo e a perspectiva de vida das pessoas estão sendo gradualmente remodelados. É um processo longo, mas necessário. Num piscar de olhos, 3 meses se passaram silenciosamente. Se fosse no passado, 3 meses não seriam dolorosos para o mundo inteiro. O progresso do desenvolvimento foi fraco e as reportagens de entretenimento ainda ocupam as manchetes dos principais sites. Mas 3 meses após a unificação global, o mundo foi construído de forma diferente. Selvas de aço, flechas de neon e tráfego pesado são as paisagens urbanas mais comuns no mundo antigo. 3 meses depois, arranha-céus semelhantes a selvas de aço ainda são exibidos em algumas áreas menos favorecidas, enquanto cidades internacionais de primeiro nível, como Baguio em Fênix, Londres em U e Paris em F, estão flutuando. Em uma atmosfera de alto padrão, vilas construídas com materiais transparentes como pedras preciosas, usando tecnologia de suspensão antigravidade, flutuam no ar e são dispostas em um formato irregular de poço. Pode haver uma piscina, um jardim, uma fonte na vila. Você pode ter tudo. Até mesmo apartamentos comuns foram cortados em unidades suspensas no ar, camada por camada, empilhadas no ar como uma série de pisos suspensos. No espaço oco, há um grande número de carros com suspensão antigravidade. Como os veículos não estão mais limitados pela movimentação no solo, eles são divididos em vários níveis paralelos, resolvendo completamente o problema de congestionamento. No terreno, o Distrito Real tem seu próprio campo de golfe, uma grande área verde swing. A área civil é composta por pequenas casas de cerca de 40 a 50 metros quadrados, tão quadradas quanto blocos de tofu. O espaço pode ser pequeno, mas tem tudo o que é essencial. Nas ruas não se vê mais a imagem de carros estacionados em todos os lugares. Em vez disso, percebe-se que após cada veículo chegar ao seu destino, ele pode estacionar no estacionamento mais próximo. Quando seu carro antigravidade pousar, você o abandona, o chão afunda e rapidamente coloca seu veículo na garagem subterrânea. Esses processos eram complicados para a tecnologia anterior, mas agora, com a existência de micro-robôs e superinteligência artificial, esses são apenas pequenos truques. Motores de dobra automáticos podem ser vistos em todos os lugares à beira da estrada. Então, se precisar de alguma coisa, basta pegar o celular da Zetec, escolher comprar comida e bebida, escolher a opção de correio expresso, escanear o pagamento e o motor de dobra enviará a encomenda imediatamente. É claro que quando se trata de mudanças na cidade, elas são naturalmente inseparáveis das questões do ar e do descarte de lixo. Mas para ZEC, esses são problemas. Não importa quão terríveis sejam os resíduos, todos eles serão descarregados diretamente em outro planeta para você através do cubo cósmico. Não importa o quão rápido os humanos produzem resíduos, eles podem preencher o universo. Foi isso que resolveu fundamentalmente o persistente problema da poluição global. A vida é bela, o ambiente é confortável e não há necessidade de se preocupar se haverá guerras aqui ou independência ali, uma política hoje, outra amanhã. No entanto, tão silenciosamente, o sonho inalcançável da paz mundial, pelo qual inúmeras pessoas anseiam, chegou até eles. Mas as pessoas não pararam de lutar. Embora a sobrevivência não seja mais sua primeira necessidade, os humanos estão destinados a buscar outras necessidades, como honra, poder, dinheiro e sexo oposto. Mesmo após a unificação global, esses temas principais não mudaram. Ainda inalterado, ainda existem celebridades. No entanto, com a unificação do mundo, o entretenimento não tem mais fronteiras nacionais, e as culturas de vários países estão se misturando rapidamente, fazendo com que a indústria do entretenimento comece a se desenvolver rapidamente. Como ZEC não continuou a complementar o conteúdo do universo do romance subsequente do Z-Cinema e não planeja fazê-lo, todos os bons livros que ele consegue imaginar foram basicamente filmados novamente. Mas os passos do mundo do cinema não pararam por aí. A indústria do entretenimento começou a recorrer à filmagem completa de filmes, aproveitando todas as conveniências trazidas pela Segunda Guerra Mundial para demonstrar completamente a imaginação superpoderosa dos seres humanos e um mundo espiritual com conotações extremas. Não mais limitado ao problema de efeitos especiais, contanto que você tenha um conteúdo excelente e completo. A superinteligência artificial pode ajudá-lo a construir todas as cenas que você precisa no segundo mundo, e o resto fica para as celebridades mostrarem suas habilidades de atuação.
O mundo mudou tanto, assim como um prisioneiro condenado a 3 anos ficou chocado ao sair da prisão. Ele chegou a um mundo extraordinário. Capítulo 367. Nova tecnologia de compressão. Enquanto isso, Zack, o iniciador das mudanças no mundo, acaba de concluir a tecnologia que ele passou 2 meses pesquisando e desenvolvendo. Quando uma explosão de gás branco foi expelida, a máquina automática abriu uma ranhura, e a plataforma elevatória lentamente apresentou um cubo preto como carvão. Sucesso! Zack testemunhou todo o processo do lado de fora da sala de fabricação. Quando viu o cubo aparecer, seus olhos brilharam de forma impressionante. Senhor, parabéns! Você criou com sucesso um item totalmente novo. Jarvis sorriu humanamente. Eu apenas o transformei em uma forma tangível, e o efeito específico depende dos resultados do experimento. Zack sorriu. Mas ser capaz de fazer isso mostra que todos os meus passos estão corretos. Então acredito que em breve este cubo poderá revelar sua verdadeira face. A voz de Zack simplesmente sumiu, e ouviu-se um leve estalo vindo do cubo carbonizado. Ele viu rachaduras aparecendo em sua superfície, e uma luz vermelha emergiu dela. Está chegando. Os olhos de Zack brilharam. À medida que a camada de carbono preto na superfície do cubo continuava a descascar no final, ele não era diferente do cubo cósmico em tamanho e forma, mas apenas a cor do cubo era diferente. O cubo cósmico é de um azul celeste onírico, e a densa energia azul em seu interior flui constantemente. Mas este cubo é vermelho vivo, e a energia vermelha dentro dele se move suavemente como sangue. À primeira vista, parece um cubo de sangue do tamanho de uma palma. Assim que Zack pensou nisso, um grupo de micro-robôs entrou na sala de fabricação e pegou o cubo vermelho em suas mãos. Delicado ao toque, com um toque de calor. Senhor, foi isso que o senhor disse, a matéria planetária comprimida produzida pela combinação da tecnologia de buraco negro do Império Elkanza? De acordo com minhas varreduras, muitos dados incompreensíveis foram analisados. Disse Jarvis. É normal que você não entenda. Zack sorriu. Esta substância não está acoplada ao campo de Higgs no estado encapsulado do campo de força, mas sim ao campo de força do campo de encapsulamento. Ela é fabricada por não receber massa antes de ser liberada. Foi também graças à ajuda do Império Elkanza que consegui compreender essa verdade e criá-la. TLN. Pesquisei sobre o campo de Higgs, mas meu cérebro é pequeno demais para entendê-lo. Só sei que ele dá massa às partículas que o atravessam. A tecnologia do Planet Compressor sempre foi um problema complexo para Zack colocar em prática. Embora dominasse todas as informações técnicas, ele também utilizou a tecnologia de compressão para comprimir o material com um volume equivalente ao de uma cidade inteira em vários materiais, criando um MK42 totalmente novo. Mas isso se limita apenas a objetos do tamanho de uma cidade. Se ele quiser comprimir um planeta, precisa superar a influência da matéria e considerar a força gravitacional entre os planetas e vários fatores incontroláveis. É por isso que Zack não recebeu nada no mês anterior. Então Zack foi visitar os destroços do buraco de minhoca feito pela nave espacial Estrela da Morte ao redor do Sol e queria descobrir como ele foi feito. Após observá-lo atentamente, ele compreendeu os pontos técnicos do buraco de minhoca. Nesses pontos técnicos, Zack inadvertidamente encontrou os fatores-chave da viabilidade técnica da compressão de um planeta. Senhor, sua teoria é um pouco complicada e eu não consigo entendê-la. O tom de Jarvis estava cheio de desamparo. Você não tem as informações técnicas que recebi em seu banco de dados, então é normal não entender. É hora de um experimento. Jarvis, você encontrou o planeta morto que eu estava procurando? Zack perguntou. Ele foi escaneado para você. Há um total de 3.578 planetas mortos que atendem aos seus requisitos. Jarvis respondeu. Qual planeta morto tem mais minerais metálicos? Planeta morto 704, localizado a cerca de 55 anos-luz de distância e com cerca de 1/4 do tamanho da segunda Terra. Jarvis marcou cada planeta morto com um número para que Zack pudesse identificá-lo rapidamente. Ok, é isso, ative o cubo cósmico. Sim, senhor. Após receber a ordem de Zack, Jarvis imediatamente ativou o mecanismo de ativação do cubo cósmico. No centro do laboratório, o vazio parecia ter sido apagado por um quadro negro, revelando uma enorme lacuna. O vasto espaço e a nebulosa espetacular estão na outra extremidade do vão. Mas o mais notável era o planeta morto branco acinzentado no centro da lacuna, que parecia do tamanho de uma bola de futebol. Este planeta morto é como uma esfera espessa, cinza esbranquiçada, com minerais estranhos e irregulares por toda a superfície. Sem atmosfera e completamente exposto ao universo. Pode-se dizer que é um bloco de metal do tamanho de um planeta. MK42. Zack estalou os dedos e imediatamente o MK42 voou até ele, pairando ao lado dele. Depois de colocar o cubo vermelho na mão de MK42, Zack ordenou diretamente. Jarvis, mande para aquele planeta morto. O MK42 imediatamente acelerou a toda velocidade e voou em direção ao planeta morto. Senhor, é possível comprimir um planeta com apenas um cubo? O maior volume que comprimimos antes foi de 720 mil quilômetros cúbicos, o que só foi possível depois da destruição de 2 grandes compressores. Jarvis perguntou. Zack fez um compressor cúbico que era ainda maior que a cidade para comprimir material do tamanho de uma cidade.
O compressor cúbico envolve todo o material metálico em si e o envia para o universo para evitar a explosão causada pela falha de compressão. Quanto mais forte algo é pressionado, mais terrível é a força de rebote, e o material do tamanho de uma cidade é destruído. Se a compressão falhar, ele explodirá o suficiente para destruir a Terra inteira. Os fatos provaram que a cuidadosa consideração prévia de Zack estava correta. 2 falhas de compressão resultaram em 2 explosões, e os 2 compressores cúbicos foram todos descartados e viraram lixo espacial. Desta vez, Zack não fez mais um compressor de cubo daquele tamanho, mas sim um cubo vermelho do mesmo tamanho do cubo cósmico. Isso causou dúvidas em Jarvis. Se será bem sucedido ou não, será revelado mais tarde. Zack levantou o canto da boca. Você está pronto para os raios gama? Tudo pronto conforme seu pedido. Muito bom. Os olhos de Zack brilharam. Se conseguiremos alcançar essa nova tecnologia transcendental depende do próximo resultado. Capítulo 368. Compressão concluída. Zack esperou pacientemente. Embora o MK-42 tenha atingido 10 vezes a velocidade do som e se mova para frente sem resistência no espaço, como Zack escolheu deliberadamente um ângulo mais distante para observar, demorou um pouco para o MK-42 chegar ao seu destino. Mestre. Nesse momento Gael chegou com uma tigela de macarrão com carne de porco assada, que era o prato favorito de Zack. Gael, você é tão atencioso. Zack pegou e tomou um gole rápido. Ah, é uma delícia. Mestre, o que o senhor está fazendo? Gael olhou curiosamente para o vazio. Estou trabalhando em uma nova tecnologia há 2 meses e vamos ver como ela funciona. Zack disse enquanto comia. Nova tecnologia? Os olhos de Gael de repente brilharam. Desta vez, inventei algo incrível, e a resposta será revelada mais tarde. Assim que sua voz baixou, MK-42 já havia enviado uma mensagem. Senhor, o MK-42 chegou ao planeta morto marcado. Comece a se preparar para a compressão planetária. O MK-42 colocou o cubo vermelho no planeta morto-alvo, recuou rapidamente e começou a transmitir a cena em tempo real. Quando o MK-42 foi evacuado para a área segura, Zack deu uma ordem. Jarvis controlou o transmissor de raios gama para atirar no cubo vermelho, e a compressão do planeta morto começou oficialmente. Gael olhou para o planeta morto à sua frente através do vazio. Inúmeros raios gama atingem o cubo vermelho, criando uma explosão de raios gama, e uma luz ofuscante surge à vista. Os olhos de Gael se arregalaram. Ela nunca tinha visto um espetáculo tão cósmico. Na explosão de raios gama, a borda do cubo vermelho brilhou fracamente com luz negra, e o planeta morto pareceu ser ativado e começou a se mover. Sem a massa transmitida por uma forte força nuclear e pelo campo de Higgs, o cubo vermelho incorpora suas excelentes propriedades e acoplado a um buraco de minhoca. O cubo vermelho desaparece lentamente e finalmente resta uma luz negra. O planeta morto começou a colapsar em direção ao ponto onde o cubo vermelho estava localizado, dando a impressão de que um buraco negro estava consumindo o planeta morto. Mestre, este planeta parece estar sendo devorado por alguma coisa. Zack cutucou o narizinho de Gael quando ouviu as palavras dela. Este é o mais recente compressor planetário desenvolvido por mim. Então, quando você vê este planeta morto colapsando aos poucos, ele está, na verdade, sendo comprimido. Compressão? Quão pequeno esse planeta pode se tornar no final? Jarvis respondeu à pergunta de Gael sem hesitar. 27 metros cúbicos. Onk. Zack bufou quando Jarvis roubou sua chance de se exibir. 27 metros cúbicos. Um planeta tão grande foi finalmente comprimido a ponto de ficar do tamanho de uma casa. Jovem mestre, você é incrível. A pequena admiração de Gael fez Zack rir. Isso mesmo, este planeta de 950 mil quilômetros cúbicos só pode ter mais de 20 metros cúbicos restantes após a compressão. Por isso a densidade do planeta comprimido, mais de 20 metros cúbicos, será tão alta quanto a de uma estrela de nêutrons. Naquela época, nenhuma arma seria capaz de danificá-lo. Portanto, atualmente pode ser considerado uma defesa absoluta. As armas expostas pelo Império Elkanza na última guerra também dificilmente conseguiriam quebrar essa defesa. Enquanto um planeta morto entra em colapso constantemente, ele não consegue mais manter seu equilíbrio hidrostático original. As partículas no planeta morto estão girando em alta velocidade, e as impurezas de poeira são lançadas para fora, formando uma nebulosa que parece muito bonita contra o fundo preto do universo. As meninas gostam mais desse tipo de coisa bonita, então Gael observou a nebulosa fluir silenciosamente e não prestou muita atenção à compressão do planeta morto. O planeta morto continua encolhendo, e a velocidade está ficando cada vez mais rápida porque também acelera o processo de colapso devido à condensação gravitacional. O som não pode viajar no vácuo porque não há meio de transmissão. Caso contrário, o som do planeta morto neste momento seria suficiente para ensurdecer as pessoas. Mas só de olhar para a energia explosiva do planeta morto em colapso já é assustador o suficiente. No entanto, sob o controle do compressor planetário, este planeta morto está destinado a ser absorvido pelo cubo vermelho, impossibilitando o processo normal de explosão e colapso planetário. Explosões de raios gama também tiveram um efeito devastador no planeta morto, acelerando sua decomposição.
Se deixado sozinho, este planeta morto pode se fundir para formar um novo planeta depois de muito, muito tempo. Mas agora, ela só pode ser comprimida obedientemente, e o compressor planetário está dominando e engolindo a estrela inteira. O cubo vermelho que envolvia o planeta morto estava encolhendo a uma velocidade visível a olho nu, e eles observavam com entusiasmo a compressão progredindo. Desde que o planeta morto possa ser comprimido com sucesso, essa nova tecnologia de compressão pode ser usada imediatamente, e vários equipamentos podem ser atualizados. Essa tecnologia também pode ser aplicada às naves-mãe coletoras da Federação Zaft. Nesse momento, será impossível para um ataque alienígena romper as defesas da nave-mãe facilmente. Não exploda! Não exploda! Enquanto Zack rezava ao lado, Gael o seguia. Esta tecnologia é a chave para destruir o Império Alcanza no futuro. Sem ela, é incerto se a missão poderá ser concluída. Agora são apenas planetas. Se não for possível, o uso de estrelas nem será considerado. Portanto, Zack, que sempre foi rigoroso, não pôde deixar de orar sobre isso, mesmo sabendo que era inútil. Mas ele ainda não consegue evitar. A compressão planetária pode ser considerada a esperança da Federação Zaft. Caso contrário, na próxima vez que o Império Alcanza atacar o Sistema Solar novamente, a Federação Zaft terá que lutar e depois se render. Naquela época, todos os seres humanos enfrentarão a trágica situação de serem vendidos como escravos. Mestre, este planeta está completamente envolto em luz negra. A lacuna vazia aberta pelo cubo cósmico avançou infinitamente à medida que o planeta morto se tornou menor. Como Jarvis disse, o planeta morto tem apenas 27 metros cúbicos de tamanho, e a luz negra lá fora é, sem dúvida, a evolução do cubo vermelho anterior. Agora, enquanto ele esperar pacientemente por um tempo, enquanto a luz negra não explodir e o planeta comprimido se estabilizar, ele terá conseguido. A luz negra continua aumentando, mas a flutuação dos altos e baixos está diminuindo gradualmente, e a velocidade também está diminuindo. 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, senhor, a nova tecnologia de compressão foi testada com sucesso. Capítulo 369. Homem de Ferro Estelar. Zack não conseguiu conter a alegria em seu coração. O sucesso dessa tecnologia era importante demais para seu desenvolvimento futuro. A tecnologia do compressor planetário é um sucesso. A Terra se tornará uma fortaleza sólida se puder ser usada para defesa absoluta. Assim, mesmo enquanto estuda novas tecnologias, ele não precisará se preocupar com invasões alienígenas. Além disso, o efeito da compressão de um planeta é ainda maior. Se ele for lançado para a Federação Zaft, ele se desenvolverá em várias direções. O MK-42 já retornou sob as instruções de Zack, com o cubo vermelho comprimido. Embora o cubo atual não seja tão pequeno quanto antes, restam apenas algumas dezenas de quilômetros após a compressão. Não subestime o tamanho dessas dezenas de quilômetros. Ela contém a energia de um planeta e sua densidade não é diferente da de uma estrela de nêutrons, perdendo apenas para a densidade de um buraco negro. Além disso, esta é apenas a primeira tentativa de tecnologia de compressor planetário, e o primeiro cubo vermelho só pode ser chamado de produto de teste. Ainda existem muitos planetas mortos, muitos dos quais são maiores que a Terra e até maiores que Júpiter. Saiba que o volume de Júpiter é 1000 vezes maior que o da Terra. Depois que um planeta como este é comprimido, ele deve ser muito maior. No entanto, Zack não precisa ser grande, mas quanto menor, melhor. Quanto maior a densidade, maior o desempenho de defesa. Então o próximo passo é aumentar a compressão ao fazer o cubo vermelho, de preferência até o limite. Depois que a água congela, quanto menor a temperatura, mais dura ela se torna, até mais forte que o aço. A força do planeta comprimido diante dos olhos de Zack não é muito menor que a do adamantium criado no mundo Marvel. Embora o adamantium seja indestrutível e possa ser alterado à vontade, por enquanto, Zack ainda não consegue pensar em nada que possa destruir um planeta comprimido. A menos que o inimigo consiga dominar sua tecnologia de compressão, essa possibilidade não precisa ser considerada. Até ele próprio recebeu o suporte técnico fornecido pelo sistema. E levou muito tempo para estudar as tecnologias relacionadas aos buracos de minhoca antes de ter sucesso, então Zack não estava nem um pouco preocupado. Pelo menos não com o Império Alcanza à sua frente. Jarvis, defina a força e o fator de compressão ao fazer o cubo vermelho e continue a expandir o escopo da exploração do universo para encontrar mais planetas mortos. Sim, senhor. Você produzirá em massa esse material comprimido? É hora de aprimorar os trajes de aço. Além disso, ao fazer os cubos vermelhos, faça-os diretamente no formato das peças e monte-os logo após a compressão. Um planeta comprimido de alta densidade não é fácil de manusear, mas desde que o molde do compressor seja projetado desde o início, não haverá problema. No vasto universo, pode-se dizer que o planeta morto tem tudo. Um pequeno planeta morto pode até ser usado para comprimir um parafuso em um traje de batalha de aço. Mas, é claro, um equipamento tão luxuoso só pode ser usado por Zack, o líder da Federação Zaft. Antes disso, se você quiser usar esse planeta comprimido extremamente denso, você tem que usar um sistema antigravidade porque ele tem uma densidade quase igual à de uma estrela de nêutrons sob condensação extrema. Se um objeto do tamanho de 1 centímetro cúbico de uma estrela de nêutrons for colocado na Terra, serão necessárias pelo menos dezenas de milhares de cargueiros de 10.000 toneladas para carregá-lo. Após ser comprimido, o volume do planeta fica menor, e a massa permanece inalterada, então a densidade aumenta geometricamente.
Portanto, a antigravidade que precisa ser feita não é trivial, mas Zack já pensou em um plano. A frota estelar da destruição do Império Alcanza ainda estava em suas mãos. Sua arma de controle gravitacional poderia dar a Zack um avanço, e era perfeitamente apropriado usar a tecnologia gravitacional para isso. Suponhamos que a nova versão do Homem de Ferro criada pelo planeta comprimido consiga controlar a gravidade até certo ponto. Nesse caso, ela pode mudar completamente a situação anterior, que dependia de uma aeronave para voar. Com sua ajuda, você pode voar como quiser. O planeta comprimido também é usado para esse propósito. A princípio, Zack já havia pensado em dotar o acampamento base da Terra de uma boa rede de defesa. Ao instalar sistemas antigravidade nesses planetas comprimidos, eles podem se tornar escudos flexíveis contra ataques estrangeiros. Naquela época, esses planetas comprimidos flutuarão por toda a periferia da Terra, o que será espetacular de se pensar. O ataque mais poderoso da frota estelar da destruição do Império Alcanza não seria capaz de destruir este planeta comprimido. É definitivamente uma defesa extremamente poderosa. Pode-se esperar que quando houver outro ataque fora da Terra, Jarvis concentre-se no ataque e controle esses planetas comprimidos para resistir. Então não há necessidade de se preocupar. Se a frota estiver próxima da Terra, Jarvis pode controlar esses planetas comprimidos para atacar ativamente. Por outro lado, se a antigravidade for reduzida, a força gravitacional fará com que essas frotas comam merda. Zack olhou para a MK-42 com um sorriso. Está na hora de substituir esses carinhas. Senhor, o senhor ainda precisa desses modelos antigos mesmo com o novo selar Iron Man? Você não entende. Há algumas vantagens nos modelos antigos. O Homem de Ferro Estelar não seguirá o formato atual do corpo de Zack. Afinal, as batalhas no universo serão em níveis planetários, e um tamanho tão pequeno não terá nenhum papel significativo. Portanto, o Homem de Ferro Estelar já tem uma aparência aproximada no coração de Zack, e pelo menos não será menor que a nave espacial do Império Alcanza. O recém-criado Homem de Ferro Estelar é a principal força que ele usará para lutar contra o Império Alcanza. Este Homem de Ferro Estelar será, no orgulhoso Império, é chamado de Homem de Ferro Estelar por causa do status das estrelas nos corações das pessoas da Terra. E o Homem de Ferro é criado sob a forte interação de relíquias materiais comprimidas. Zack comprimirá ainda mais o Homem de Ferro ao fazer a versão estelar, então mesmo que seja o Sol, o Homem de Ferro Estelar poderá permanecer nele. Quando a próxima guerra com o Império Alcanza acontecer, inúmeros Homens de Ferro Estelares sairão voando da frota, o que pode esmagar completamente a frota inimiga em uma peneira, e mesmo se ela fosse atacada, permaneceria ilesa. Isso significa que o oponente lutará contra o inimigo com defesa absoluta. Não importa qual ataque seja feito, ele nunca será capaz de machucá-lo. Ele pode ser invencível desde o começo, mas isso parte da premissa de que o Império Alcanza não tem outras cartas. Portanto, ele precisa fazer mais preparativos, e a Terra precisa urgentemente se manter firme primeiro, então Zack tem que se forçar a progredir. A Terra é algo que Zack não pode abrir mão. Capítulo 370. Tecnologia em Star. O Império Alcanza é realmente minha estrela da sorte. A tecnologia dos buracos de minhoca ainda não foi estudada. Se for totalmente desenvolvida, terá uma ampla gama de aplicações práticas. Jarvis, onde estão os destroços da Estrela da Morte do Império Alcanza? Senhor, está tudo acumulado em um planeta morto. Vamos ver quais armas podem ser copiadas e deixá-los experimentar o poder de sua própria tecnologia. Sim, senhor. As torres de feixe de partículas e o raio trator que causaram uma grande perda à frota galáctica eram o que Zack queria. Essas armas, especialmente as últimas, provaram seu poder em batalhas anteriores. Se essas armas puderem ser copiadas, colocadas em uso e equipadas na frota galáctica da Terra para serem reconstruídas, sua força será significativamente melhorada. Zack não se esqueceu de que a missão promulgada pelo sistema desta vez é destruir o Império Alcanza, o que significa que haverá mais de uma batalha entre eles no futuro. O fato de o Império Alcanza conseguir desenvolver uma arma tão forte não significa que eles possam resistir a ela facilmente. Senhor, a construção das torres do feixe de partículas é totalmente replicável, mas o lançador do raio trator levará tempo para ser processado. Naquela época, o que Zack mais queria era o princípio do lançador de raio trator para controlar a gravidade. É preciso dizer que o poder científico e tecnológico do Império Alcanza excede em muito da atual Federação Zaft. Portanto, mesmo que Zack não contribua para o desenvolvimento tecnológico, a proeza técnica da Terra ainda está longe do Império Alcanza. O uso da gravidade é impossível na Terra atual. No entanto, o Império Alcanza já desenvolveu armas gravitacionais correspondentes, e ainda há um longo caminho entre a pesquisa e o desenvolvimento e o uso real. Mas a Terra nem chegou à entrada, está totalmente fora do campo gravitacional e não tem como entrar. Agora que Zack unificou a Terra, estabeleceu a Federação Zaft, resolveu os problemas de energia e alimentos e estabeleceu um sistema de níveis de conhecimento, a força científica e tecnológica da Terra será aprimorada em uma velocidade estonteante. Jarvis, envie todos os dados sobre a Estrela da Morte que excedam o nível de tecnologia da Terra para cientistas federais. Algumas coisas não podem ser dadas às cegas. Caso contrário, os pesquisadores científicos da Federação Zaft se acostumarão a recebê-las passivamente e seus cérebros enferrujarão. Como resultado, o impulso de desenvolvimento tecnológico recém-formado desaparecerá e mesmo no final, não será tão bom quanto o nível inicial de pesquisa científica da Terra.
Portanto, é necessário deixar que os pesquisadores científicos da Federação USAFT conduzam pesquisas espontaneamente, e talvez isso lhe dê alguma alegria inesperada. A inteligência humana não deve ser subestimada. Zek acredita firmemente nisso. Contanto que ele forneça a direção da pesquisa e haja recursos suficientes, esses pesquisadores certamente serão capazes de pesquisar algo que o satisfaça. E agora que a Federação USAFT determina seu status social inteiramente com base em contribuições individuais, nunca haverá um único vegetariano cadáver. A motivação dos acadêmicos para a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico também é inusitadamente alta. Portanto, se ele tentar impedi-los de pesquisar, esses pesquisadores científicos se voltarão contra ele. Não faltam soldados que usam essas armas avançadas. Após a unificação de vários países, o número de tropas será apenas para mais ou para menos. Mesmo na batalha de há pouco tempo, os navios de guerra da Terra foram aniquilados, e os soldados acima foram todos sacrificados honrosamente. Mas isso ainda não impediu o entusiasmo de todos pela defesa da pátria e do país. Os seres humanos entraram na era da exploração espacial. Assim como na era anterior da navegação, todos estão curiosos sobre o universo misterioso. Agora que a Terra entrou na era do grande universo, o Império Alcanza é o primeiro trampolim para que ela se estabeleça firmemente no universo. Zek não se importa em pisar no Império Alcanza impiedosamente. A Federação USAFT certamente fará seu nome no universo. Os destroços da Estrela da Morte estavam empilhados ali e após a varredura de Jarvis, havia até 6 Estrelas da Morte 95% intactas. Apenas a cabine de energia foi atacada. Antes disso, todos os alienígenas neste lugar foram mortos pelo Homem de Ferro, então essas Estrelas da Morte quase intactas são bons materiais de pesquisa. Inúmeros micro-robôs apareceram aqui e os cobriram diretamente. Em seguida, Zek usaria o cubo cósmico como fonte de energia para dar partida na nave espacial. Logo depois, o depósito de energia da Estrela da Morte foi transformado em um receptor para receber energia do cubo cósmico. Com o suporte da energia infinita do cubo cósmico, a camada externa desta Estrela da Morte brilhou lentamente com luz negra. Essa camada de luz negra resistiu a várias ondas do destruidor estelar de plasma da frota de galáxias da Terra. Então essa camada de defesa deixa Zek bravo e amoroso, mas com a tecnologia do compressor planetário, ele não está tão preocupado com essa defesa quanto antes. No entanto, isso ainda precisará ser estudado, e esse tipo de defesa é muito leve na espaçonave. Vá, entre e dê uma olhada. Zek usava um traje de batalha de aço e estava prestes a entrar na Estrela da Morte para dar uma olhada, mas foi atingido por um laser. Senhor, este é provavelmente o mecanismo de defesa autônomo da Estrela da Morte. Esses alienígenas do Império Alcanza estão mortos, mas querem me criticar. Jarvis, assuma o controle desta nave. Quando a nave espacial não é tripulada, o sistema inteligente interno é mais fácil de invadir. Se houver pessoas dentro, Jarvis não precisa controlá-la. Depois de um tempo, a luz negra na periferia desapareceu lentamente, revelando a aparência anterior. Senhor, pode entrar agora. Ao ouvir o som, Zek entrou diretamente na nave espacial, dessa vez sem nenhuma obstrução. Após entrar na cabine, Zek descobriu que a configuração da Estrela da Morte do Império Alcanza era precisa e direta, e a sala de controle tinha o formato completo de um capacete. A Estrela da Morte estabeleceu completamente o mecanismo de manipulação de ondas cerebrais da nave espacial, o que significa que a Estrela da Morte pode operar como um braço e é rápida e conveniente. Não importa quão rápida seja a operação em questão, como ela pode ser mais rápida do que pensar. A nave espacial responde imediatamente de forma direta, como uma extensão do corpo. Assim como o traje de batalha de aço, os dispositivos nele contidos são difíceis de copiar. Agora que a Estrela da Morte é o modelo, a flexibilidade da frota de naves espaciais da Federação USAFT aumentará significativamente. Entretanto, manipular mentalmente a nave espacial exige requisitos excepcionalmente altos do piloto. Zek decidiu secretamente selecionar um grupo de excelentes pilotos na Terra. O único requisito é que o jogo de tiro voador seja bem jogado. Até mesmo os excelentes podem ser selecionados diretamente como piloto do selar Iron Man. Afinal, embora esses trajes de batalha de aço possam operar de forma independente, a taxa de erro é extremamente baixa sob a operação do cérebro intelectual. Mas na batalha final, as operações do computador são sempre incomparáveis ao cérebro humano. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.